Bom dia, todo mundo me ouvindo bem? Ok. Acho que a gente pode fechar a porta, está no horário. Tudo certo aí, eu posso começar? Quando puder, vocês me avisam? Okay. Good morning, everyone. My name is Adalene Silva. I'm a professor at the Institute of Geoscience at the University of Brasilia. It's a great pleasure to moderate panel 4, Exploring Deep Earth and Critical Resource, Forum China, Brazil Cooperation in Mineral Supply. Welcome, everyone. The idea of this panel is to connect Brazil and China and discuss how the study of deep geophysics can contribute to the discovery of critical minerals at this time of energy transition. What can we do better? I hope that by the end of this session, we can learn how to advance cooperation between these two nations. We know that China has a successful deep geophysics program called Sinoprobe. And you get the opportunity to learn more about it from Professor Liu. In Brazil, we have the National Observatory, where the deep geophysics research is under the leadership of an important figure in our country, Professor Fontes. The Geological Survey of Brazil has a great database that covers our entire country. Recently, Mr. Iago Costa has launched Deep Brazil, a new initiative that aims to increase our understanding of the lithosphere in areas with high mineral potential. We also have some industry academic collaborations, some of them coordinated by Professor Xavier here, from ADIMB, the Agency for Development and Innovation of the Brazilian mineral sector. The main goal is to understand mineral system and create opportunities for new discoveries. One of the goals, I think. Today, we welcome these 4 researchers here in the front, who represent 4 important institutions in Brazil and China that works to advance research on critical minerals and deep geophysics. I hope the insights will help illustrate us how geophysical, geological, and why not geochemical approach can be integrated to study the Earth deep structure and support the discovery of critical resource. A warm welcome to you. Thank you for being here. Thank you for the audience by YouTube. The session will divide in 3 parts. The first, each panelist will give a short presentation, introduce the perspective and key insights. Then I will moderate a discussion between the panelists, and finally, we will open the floor for the audience questions. Okay, now I'm pleased to introduce our panelists, Professor Tinqian Liu from the Chinese Academy of Geological Science. Please, Professor. Thank you. Professor Roberto Pérez Xavier, from the Agency for Development and Innovation of the Brazilian Mineral Sector. Dr. Sérgio Fontes, from the National Observatory. And Mr. Iago Costa, from the Geological Survey of Brazil. Okay, thank you for being here. So without further delay, I would like to invite Professor Liu to do his presentation on China deep exploration. Thank you. Xie. Okay. Yes, thank you very much.
So good morning, friends and colleagues. And first, I would like to express my sincere thanks to Professor Lina and the organizing committee of SBGF for the kind invitation and also the generous introduction. And my name is Chungtian Lu from Chinese Academy of Geological Science. It's a great honor to join this panel and share with you some of my perspective on China's deep exploration and critical resources. Here's the outline of my presentation. I will begin with a brief review of Sino Purple 1 and then move to the general framework of Sino Purple 2. And finally, offer some personal views and suggestions regarding our future cooperation. So before I start with the first part, let me say a few words about the geology of China. And many of you have known that China possesses remarkable and complex geology. It's composed of multiple cratons, orogeny, and small terrains, which has undergone long and complex evolution. This geological history has given rise to a spectacular continental glacial zone, like India and the Tibetan glacial zone, and the world's largest Mesozoic province in southeast of China, and abundant mineral resources. As you know, and China has taken up 70% of rare earth elements. Yeah, it's in the Inner Mongolia. And it has also formed the Harris Plateau, vast sedimentary basin, and 3 major topographical steps. And here is the key to understand this feature lies in the deep structure, making the deep exploration essential. Sino Purple was first conceptualized and developed in the early years of this century from 2002 to 2008. And the first phase, Sino Purple 1, was carried out from 2008 to 2014, bringing together around 1,500 scientists from more than 100 institutions, universities, and industry partners. The success of the Sino Purple 1 inspired great optimism among Chinese earth scientists and motivated the preparation for the comprehensive follow-up proposals. And after nearly 80 years of persistent effort, Sino Purple 2 finally received approval from the Chinese government at the end of 2023. The Sino Purple program is structured around 4 main scientific themes: composition and evolution of the Chinese continent, and a high-resolution 3D image of the lithosphere to support new discoveries. And the third is formation of the mineral system and their application to resources exploration, and finally, development of exploration technology and equipment. The general deployment of Sino Purple 1 is illustrated in the figure on the right here, and you can see it can be summarized in the 4 key component: the 2 areas, 4 transects, and multi-points, and 2 regions. And the 2 areas refer to the MT area and China's geochemical baseline network. The 4 transects represent 4 deep geological profiles and spanning different tectonic zones, as shown and in the finger here, and the 4 sections. Along these transects, we acquired integrated seismic, refraction, and MT data. Multi-point involves multiple scientific drilling sites targeting the deep critical minerals, active volcanoes, and plate boundaries. 2 regions were selected for focused demonstration studies. One is in the middle and lower Yangtze Metallogenous Belt,
to showcase how integrated geophysics can transparentize or deposit for mineral exploration. And yesterday, I made a talk at our mining sections and about some of the first scale and the result. So the others in the Longshan fault zone, where the multi-borehole monitor network was established to develop and refine in situ stress measurement technology. In addition to this field deployment, Sinoprobe 1 also conducted geodynamic modeling and of continental China and advanced the development of new deep exploration instrument, and such as a 10 kilometers scientific drilling rig. We have successfully drilling 7,018 drillings in the Songliu Basin in the northeast of China. Here, and you can see the map here. So let me talk a little bit more about the two areas. For the MT areas in the Sinoprobe phase 1, and we have the nationwide 4-degree plus 4-degree grade was developed, supplemented by two higher resolution 1 degree plus 1 degree local area in the northeast of China and southern Tibet Plateau. So as for the geochemical baseline network, over 12,000 rock samples and 6,800 catchment sediment samples were collected across most of China, with an average spacing of 8 kilometers. A total of 76 elements were analyzed, creating an invaluable data set for environmental protection, agricultural science, and more importantly for mineral exploration. And probably, if we have time, we can use that valuable data to fund a lot of some mineral deposit. So perhaps the most enduring legacy of Sinoprobe 1 lies in the vast science data set it produced, along with the management experience and operational model it established for future big science program. Furthermore, the project used more than 1,300 peer-reviewed papers, 24 books, laying solid foundations for future deep Earth research. Now, let's turn to Sinoprobe 2, the new initiative. Its vision is to address social need by the year 2030. This diagram outlines the overall framework of Sinoprobe 2, which consists of 3 interconnected components. And the first is facility programs, including initiatives such as 3D Earth image and the National Geotransect projects. So the second is the data mining projects, which focus on processing and sharing the data generated by the facility programs, as well as constructing integrated 3D Earth model. So the third part encompasses applications, service, and outreach programs, which are geared towards the social benefit, such as supporting the exploration and mining industry and advancing deep Earth research, enhancing geoscience education, and meeting the need of our rapidly evolving society. Due to the time constraint, I will focus on the few key facility projects. One major effort is the 3D Earth imaging project, which comprises 2 core components, and we call it the MT China Area and China MT Area. The China Area aims to establish a dense and uniformly distributed broadband seismometers network across continental China, and providing data for high-resolution 3D modeling of the crust and upper mantle. So the first phase will begin in the west part of China, as shown in this finger, in this map,
with plans to deploy 750 broadband centimeters across the Tibetan Plateau at a spacing of about 55 kilometers. And another 1,600 stations north of the plateau at a 30 or 35 kilometers intervals. This slide shows the 6-year deployment strategy for China area and highlighting the progressive coverage of different regions. It's worth noting that the East Tibetan Plateau and part of northeast of China, and here, yes, in East Tibetan Plateau and northeast of China, and has been already instrumented under the Himalaya project led by China Earthquake Administration. These existing stations, which remain operational, will be integrated into China area under the new initiatives. So the other key component is the Sino-MT area. And I also know we also have a burn MT area in Brazil, and which aim to establish the long period and the broadband so MT stations with full coverage of continental China, enabling high-resolution 3D electron images of the lithosphere and the upper mantle. I myself is the PI of this project, and we have started at the end of last year. So the long-term period MT area plans around 970 sites in his first phase, with an average spacing of about 1 degree from 1 degree, about 110 kilometers. So the broadband MT area will include approximately 3,800 sites at about 50 kilometers spacing initially. The existing historic MT data will be carefully evaluated and incorporated into the new area. And we see, and in China, we already have collected a lot of data by different universities and different projects. And we try to collect this data and through very stringent criteria to the data to filter to the old data. If the old data need our new criteria for the broadband survey, we will use it. We'll merge into our new initiatives. So the long-term goal, probably to the 2030 or 2035, I don't know, is to achieve a standard grid spacing of 55 kilometers for the long period MT area and 25 kilometers for the broadband MT area. The National Geotransect project aims to investigate the deep structures and tectonic elements of the major origin craters and basins in order to advance our understanding of how Chinese continent was assembled and to provide regional background information for mineral and petroleum exploration. And each transect will acquire an integrated data set, including seismic reflection and refractions, and MT and broadband seismology data, and support comprehensive and interpretation. In the first phase, 5 transects have been selected, as shown in these figures. So it's numbered 1, 2, 3, 4, and 5. Yes, the 5 transects have been selected as shown figure. Existing shorter transect and the relevant data will be fully incorporated into the new transect network. So the material composition probe project has 3 main objectives. The first, to characterize the 3D composition and the 4D evolution of a major tectonic unit
and some intelligent province, and to review their controls on mineral system. So second, to establish a laser-sphere composition framework for China, and finally, to develop new methodologies for probing deep materials composition. So the subsurface observatory project consists of two monitoring systems. One is located in the Longmenshan fault zone and designed to monitor the full spectrum of the fault-related process, from sub-to-transient signals to the larger scale deformation and their surface response. The planned instrumentation are listed on the on that side. Sorry. So it's listed here. So the system comprises of 14 boreholes and 4 in the Xianshui He fault, where the Wenchuan earthquake had occurred probably 10 years ago, and which is called a devastating disaster. And 10 in the Longmenshan fault, as illustrated in the figures here. So the other observatory is situated along the Tanlu Fault, the biggest fault in the east of China. And its goal to establish a long-term multi-well, multi-parameter in situ observatory platform to enable new discoveries in the areas such as deep biosphere for fluid geochemistry and deep material cycling and geophysical response to the faulting and volcanic process. So the planned monitoring parameters include, for the holes less than 3,000 meters, we'll monitor temperature, pressure, gamma radiation, vibration, voltage, gravity, and fluid property. For the holes over 3,000 meters, we will monitor temperature, vibration, and fluid properties. So the figure here details the borehole structure and the downhole instrument layout here. So the last one, I think, is the ultra-deep scientific drilling facility programs include 3 components. And the first is focus on drilling rigs and the core component development with the goal to building a rig capable of coring at a depth of 15,000 meters. So the table on the right outline designed technical parameters, while the left column lists the key technology to be developed. So the second component involves advancing drilling technologies and tools, aiming to achieve safe and efficient coring under the extreme conditions and the temperature up to 300 degrees and a pressure of 175 million pa, and in situ stress of 300 million pas. This concludes the overview of the major facility program on the Sino Proper 2. Now, I'd like to share my perspective and recommendations for the future cooperation on the Sino Prop. Here are 3 practical proposals. And first, we'd very much like to invite the Brazilian scientists to join the Sino Prop 2 facility programs on the framework of MOU. And second, we welcome collaboration in the key technology development, such as ultra-deep drilling and high-temperature, high-pressure monitoring technology. And third, we encourage already created Brazilian scientists to conduct research in our national key lab, we call the Deep Mine. We will provide competitive research grants and living allowance and accommodations. And likewise, we support young scientists from the Chinese Academy of Geological Science to study and conduct research in Brazil. So the second avenue of collaboration is through jointly applying for new sub-project. And in fact, we have already
taken a step in this direction. Chinese Academy of Geological Sciences and the University of Brasilia and Professor Lina, and we have submitted a proposal to China Ministry of Science and Technology and entitled Deep Exploration and Comparative Study of the Gold Metallurgy System in Goyas Massif. So the project objective is to delineate the lithosphere structure and tectonic evolution of Goyas Massif, to elucidate the tectomagmatic event and deep geodynamic process. And the third is to determine lithosphere composition and metallogenic fertilities. And finally, to access regional mineral potentials. And we just had our project defense last night online, and I'll tell you the news, and we have successfully passed the expert review. It's very good news. So the project will involve 3D MT image and 2D seismic velocity profiling across Goyas Massif. We also plan to reprocess or interpret the regional aeromagnetics, the gamma ray, and the gravity data to evaluate the mineral potentials, and ultimately develop a geodynamic model for the gold mineral system. In closing, Standard Probe is an ambitious and integrated scientific program dedicated to explore the structure, dynamics, and evolution of continental China. So it is, in many ways, in my view, the Earth science equivalent of a FAST, or large-scale facility opening to new frontier. We warmly welcome you to join us in this exciting endeavor. Just thank you very much. Thank you, Professor. Thank you, Professor Liu, for this insightful presentation, and also for sharing the good news about our project. And please, can you have a seat? Yeah. And now I'd like to invite Professor Xavier to share his presentation on the growing demand for critical minerals in Brazil. Thank you. Hello? 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 Can you hear me? All right, loud and clear. Right. Good morning, everyone. Thanks for having me here. I'm Roberto Xavier. I'm a senior professor of economic geology at the University of Campinas, Unicamp. Well, senior is because I'm retired, right? And now I'm occupying the position of executive director at ADIMB, the Agency for the Development and Innovation of the Brazilian Mining Sector. My role here is actually to set the scene for these guys here. Is to open the doors where they can enter and then explore much better than I can do on deep geophysics. And so how am I going to do that? I'm going to actually position Brazil in face of the growing global demand for critical minerals. So this is my role. First message of 250 slides that I'm going to show you. First one is that mining, it's a very important component of the Brazilian economy. Well, you can see by the numbers here. It contributes to 2.3% of our GDP. You can see quite interesting numbers in terms of revenue and export, and at the end of the day, they contribute to 47% of the balance of trade. These numbers are related to 2024.
I think that for the balance of trade, this number has gone up to 53%, roughly in 2025. A number which is quite interesting to inform you guys is that if you put all the operating mines in Brazil together, they are going to occupy 0.05% of our territory. That would be equivalent to Trinidad Tobago or 1% of Santa Catarina state. So this is part of the first message, because all these numbers that you see here are actually due to mining of metals. Metals, they contribute up to 82% in terms of the total value of production. So this is the list of metals that actually account for these values down here. Obviously, by far and large, led by iron ore. Message number 2. It's common sense that metals, they are the metals and minerals are the backbones for the development of strategic technologies, digital technologies, and the energy transition. And due to this importance, metals and minerals, they have been grouped, they have been classified, they have been listed by several regions in the world as criticals. That's what you can see in your right side here in these 3 circles that represent the list of critical metals for 3 important and large regions and very important mining jurisdictions in the world: China, US, and the European Union. What you can see that I have actually put in gray boxes, this list of metals here, which are critical for these countries. Right. Now, do pay attention to the table in your left side. This is the list of metals, and according, here in Brazil, according to their reserves and production. So all the metals that you see here in your right, which are critical to these regions, well, we do have them here in Brazil. And if you see the numbers, most of them will be positioned within the top 10 reserves and or production. Well, see, for instance, niobium, we are first in reserve, world reserve, first in world production. But also we're doing quite well in terms of graphite, lithium, aluminum, and rare earths, yes, in terms of reserves, not in terms of production, and so on and so forth. Well, I think that it's fair to come to the conclusion that at the end of the day, Brazil has a potential position to become an important world producers of raw materials for the energy transition and for strategic technologies. Third and last message. Well, this is what you see here is the mineral project sequence or cycle, which starts from discovery and making resource or turning resources into reserves, making it, at the end of the day, economic, and then opening the mine or starting the production. And then production means ore processing, refining, and transformation. So you're going from upstream,
midstream, and downstream is where you transform minerals and put the metals into components of these technologies that you see here. And you all know quite well, much better than I do, that the demand of components, of minerals, of metals to be incorporated in the development of these technologies here, digital technologies or energy transition, has risen considerably. And there are forecasts that this demand may go up to or vary from 4 times to 10 times by 2015. Meaning that if you have a high demand in this part of the world here, or in this part of the cycle, that will reflect in that part of the cycle. It goes back to the upstreams, because if you have a higher demand, you have to find new sources of metals and minerals in order to supply the demand here in the downstreams. In other words, you have to take projects off the ground and make them economic, and or we have to find more deposits. And here, in this part here, that geological knowledge becomes vital and crucial. Nowadays, exploration programs, they tend to understand the evolution of mineral projects or mineral provinces on a lithospheric scale. They want to see in more depth in these provinces. They want to understand the interaction of crust and mantle. They want to see deep structures in which magmas and fluids may come up, may be channelized, and eventually form economic deposits. And this is exactly where deep geophysics come in and become very, very important. So as you see by the story that I have told you, I have opened the doors to these guys here that will explore much better how deep geophysics and its important implications to finding economic deposits. Before I vanish, if you want to know everything about, and you want to be updated about what is happening in Brazil in the exploration search space, please, I invite you all to participate in the Brazilian Symposium on Mineral Exploration that's going to take place in Ouro Preto in May next year. It's going to be fun. And thank you. Obrigado. Thank you, Professor Xavier. Thank you for opening this nice door for our discussion here. And I'd like to invite Dr. Sérgio Fontes to do his presentation. And what I don't know if you agree, I can call Brazil Probe. No, I don't have a name. There's a provocation have a name for our now. discussion. Hello, hello. So, I'm pleased to be here. I thank for the invitation. And we're going to show some initiatives you had regarding deep studies in Brazil, mainly by Observatório Nacional, but also by other institutions, like INPE, National Space Institute. Okay, sorry. I'll make. Well, just to mention here that the 3 main arrays existed in the world. There are quite a few other ones, like the LISA probe in Canada, but the Earth scope in USA is
a big one. Sinoprobe, I'm not going to say much because Chantal already told about the China, the fantastic program they have there. Some comments on the scope, the AUSLAMP, and then I'll show some Brazilian initiatives. So this scope, American program, it's a kind of old program. It started in 2003. Officially, it finished in 2008, over 15 years. Initially, you have the US array, is seismic array with transportable array, flexible array, reference network. Then the US magnetotelluric program. Now, this is being replaced by the ESCOPE consortium that started in 2022. And it's formed by merging the IRIS consortium, Navico Geodesy consortium, and now it represents what you had in the ESCOPE array in the past. Represents the continuation of having permanent seismic and geodetic networks, temporary experiment support, data archives, and service. The AUSLAMP is another important program for big countries. All big countries must have programs like these ones. So it started in 2012, and the initial deployments in 2011, 12, a core nationwide MT grid from 2012 to 2023. And when they finish it, they continue to add high density, especially when in the province, the mineral province, the idea is to have a broad array, is to just to be able to see important area or potential areas for more detailed studies. So that's what a country like Brazil should do. You have a large, very big coverage, and then you start going to denser networks so that you can really find the minerals that Roberto was telling us. You have plenty to do, have plenty to discover. So some initiatives you had before. In this case, you have the Brazilian Seismographic Network. Sorry. The Brazilian Seismographic Network, which was an initiative funded by Petrobras under an infrastructure project. You involve several partners, universities in Brazil and the Observatório Nacional, Federal University of Rio Grande do Norte, Brazil University, USP University. It was funded by, the implementation was funded by Petrobras funding, and it's been maintained by the Brazilian Geological Survey since 1915, and still working now. We are happy to say that apart from this SGB maintenance project, just got a project from FINEP, and we are going to be able to maybe to replace or modernize about 50% of our 100 broadband stations have in the country. A very recent initiative, also funded by FINEP, was this deployment of 5 ocean bottom seismograms, or seismometers. You just launched in October, very recently. Also some flutuant mermaids, the hydrophones that floats, and they go up and down, and they go to the sea floor, stay for a week or so, then they come back and they transmit the data through satellite. So already receiving data from these mermaids, and it's very interesting because already showing small events, showing teleseismic events, almost in real time. On the right there, you're showing some, it's not a comprehensive temporary array, but you have quite a few arrays. Here was
USP involved with some South American countries. Here you have some work done by Observatório Nacional. You have some other studies. You have Carajás. Carajás is in this area. Here you have other studies by UFRN and profiles, long profiles. So you have already some temporary coverage, and you see that you need much more than this to be able to have an important coverage in Brazil. Just to show some examples of what these results can produce. So you have, I just select, there are quite a few models, tomographic models in Brazil, but I'm select just one article by Ciardelli and al., 2022. They used 112 earthquakes to produce a tomographic model of Brazil based on these temporary stations and the Brazilian seismograph network. And the earthquakes selected are shown here. And based on this result, you can see the lab depths, lithospheric and thermospheric boundary in Brazil. We see the several contours, you see the Paraná Basin, you see all the structures that you can see in Brazil. And it's important to have this kind of work. It's important to continue doing that. So just showing some arrays that's been done in Brazil in the past times. For instance, you have a study here that was funded by Petrobras. You also have a project here funded by Petronas. So the oil industry is helping us to do some large array. You also have this array here in Parnaíba Basin. Very recently, you did some profiles in Carajás that you can see here, and some very long broadband profiles crossing Parnaíba Basin, one of the largest in the country. INPE has done quite a few studies here in the Borborema province. There are some work that Iago will show in magmatic art of Goiás. There are quite a few work being done here, and what's called the JIP MT Brazil program. I had SGB will talk about this. So I won't spend much time on discussing, but this is the kind of studies that you manage to produce based on the data. In this case, we're talking about this project that is Santos Basin and the onshore part. You are combining data from offshore and onshore. That was sponsored by Petrobras. So you can see very deep structures. You see so let's say, the conductivity structure. You can see here the resistivity values from the red colors are low resistor. The blue colors are very resistive structures. And you can see a very fantastic variation along the profile. You can see the basin here, the Santos Basin is the red portion, but you can see all the structure that you see in the south, the Garchapé, the Brasilia Belt, Ribeira Belt, all the structures you can see. You see this fantastic dig swarm that is very conductive and go very deep into the mantle. You can see other examples it was published. Another work, this is in preparation. This is funded by Petronas. You have this large array of MT stations. In this project, you're just showing the long period one, but you have a long period and broadband, all the array you have there. You use also a LEMI system, as in China they use. You also use, in this case, you don't use Metronics, you use, actually use Metronics ADU instead of Phoenix, but they are all good systems from our pool of equipment. And you can see very, very deep structure. You see the craton, and the craton seems to be revitalized in this area. You see the Underlandia. You see a very
conspicuous conductor here in this portion, which this is the profile I'm showing. Maybe the Marika hydrogen might be related to this conductor that you see here. You are comparing here the MT and the VP perturbation profile. You see this lithospheric scening that's shown here. And the three profiles are there. Let's go further. Quick again, the Parnaíba profile haven't completed. Well, you completed the acquisition. You'd like to make it larger, but you don't have funding right now. But the paper is in preparation, but again, you can see very fantastic conductive structures all along the profiles. You are showing 3 profiles here. I'm showing the profile 5 and 4 and 3 out of 7 profiles are producing here. And you have several structures. I don't think I'll go more in detail, but you can see the Grajaú, Teresina Domain, Borborema province, they are all well marked based on MT, and you can see heat flow, high heat flow area where you have the conductors here, you have the conductor here. Maybe another one. Sorry, let me go back. It's just a part of the Parnaíba profile. You did a study that you just completed a paper right now. You see deep structures, you see VP perturbation, here the heat flow in the surface, the geology, GMT profile. You are suggesting partial melt. And let's go to the end. Well, why support the deep MT geological, seismological program in Brazil? Well, it's important to reveal the deep structure, improve hazard mitigation, support resource exploration, and advance global science. Can also improve our understanding of the Earth system on a planetary scale. And if you image deep crust and lithosphere, this program will help identify mineral systems. That is one of the main goals of this panel here. Geothermal resources, groundwater reservoirs, new energy sources as H2. What I think is required and is good for discussion afterwards, you need a perennial, robust funding, government. I think Iago has good news regarding government money. You need private money, even international, maybe our Chinese colleagues here to work, because it's not cheap. A big program in this is not a cheap amount. I don't think I should say values here, but you're talking about some millions of dollars. You're talking about maybe $100 million. Maybe the Chinese Sinoprobe can tell how much money they spent. You need the human resources. You don't have a big community yet. You're working in EM, you're working in seismology. You need the involvement of more universities. These days, Observatorio Nacional, you have Iago, the SGB, you have the UNB, but you need more, you need much more if you want to cover the Brazil. We've seen a reasonable time. Otherwise, you may spend years, over the 50 years, if you don't have robust money, if you don't have people working. And I'm proposing also to strengthen the Brazilian profit geophysics equipment that will be used in all the experiments here, and even the program that SGB and UNB is involved. Thank you. Thank you, Dr. Sérgio Fontes, for sharing your contribution, important contribution for the country, and for sharing these important sites. Now I invite Mr. Iago Costa to present an overview of the Brazil. Thank you. You hear me? Of course, all right. So
Good morning, everyone. I'd like to, first, before I start, I'd like to thank your technical committee, especially Professor Adalene, to invite the Geological Survey to show an overview of the Deep Exploration Brazil program. Bring me among these stars, but I'll be okay. And I love it when Roberto Xavier said that he opened the door first, because it's exactly what we are talking about. Despite we have wide applications of deep geophysics, the main motivation is undeniable to boost the mineral sector. We are, the new discoveries are, the cost of new discoveries are getting higher and higher over the time, while the depth of the discoveries are increasing over the time. So the mineral process, which is inefficient by nature, it's become even more inefficient. So we need to change this scenario. And it's interesting because we discuss a lot in the recent years about mineral system, consumption of petroleum. We are discussing import of mineral system, but the reality is we are not focusing on the entire mineral system. So if you look to the publications economic geology, almost 80% of these publications is focused on intradeposits, deposits, or a few in district scale. So we are focusing only in the, focus only in the shallowest part of the mineral system. But we know that the classical geophysical anomalies have been already found. We not face these anomalies so easy. So we need to change the view that we are looking for mineral system. We need to understand why the characteristic of the source, what are the pathways, and what are the traps. And it's undeniable that it's impossible without geophysics. And Sergio showed some examples. We have a lot of benchmarks. When we are we are planning a program, a deep exploration program at Geological Survey of Brazil, we search for this program because we don't intend to do nothing from scratch. We are trying to follow this cases, the success case that we have worldwide. We have the Explorer for the Future, that we have OSLAMP, we have USAM, we have EarthScope from USA, and of course we have Sinoprobe from China. And all these programs have something in common, they share some characteristics, because the main objective is to acquire systematic geophysical data. So mainly potential field, MT, and seismological data. And some programs like Sinoprobe go further, acquiring geochemical, acquiring seismic and scientific drilling. And after this extensively research, we launched this year the Deep Brazil program, which is acronym for Deep Earth Exploration Program of Brazil, that we have 4 main branches. We have airborne geophysics, magnetologics, ground gravimetry, and seismology. For example, MT started before, but we consider 2025 as the year of its launch. And it's undeniable today the main funding resource for our deep exploration is the government program called the Novo PAC, who understand the importance of acquisition of systematic geophysical data, but we also have some important funding projects, scientific project funds comes from CNPq and FAPTF. Here, passing quickly through these branches, we have the Aero Brazil, the airborne geophysics. We have, Geological Survey of Brazil have a huge history in acquiring airborne geophysics, and we want to start this era again. So we want to complete the high resolution magnetometric and radiometric data
coverage in Brazil. We now want to acquire new geophysical data sets, such as time domain EM, airborne gravity geometry, and others, and to densify our previous surveys from MEG and RED in potential regions. This year, we succeed with the public tender for acquisition of airborne geophysical data. Excalibur won this public tender, and right after that, we signed the first contract to the first survey Sudeste Tocantins project. In this area especially, we have already a airborne survey from the past, and what we are doing right now is to fly between the lines, between the 500-meter line spaces to transform a project which we have 500 meters of resolution to 250 meters line resolution. We have our loved MT Brazil from Magnetolux that we are planning to expand the magnetic data coverage in Brazil. Our main guideline is to acquire long period MT stations with in a half-degree grid, and do some broadband MT profiles in strategic regions. We have here our program co-creators and partners, Professora Roberta Vridotti from the University of Brasília, Professor Sérgio Fontes from National Observatory, and Professor Arthur Benevides, also from National Observatory. And I want you to highlight just to thank you these partners, because the Brazil do not allow partners only on the paper. We want partners which truly believe in our program, in hard work to make it happen. And with all this partnership, we acquired until now 122 long period MT stations, which we cover almost 340 kilometers square, almost 4% of Brazil. Here. And in this Congress, we have 3 works presenting this Congress with results from these data. And we submitted recently one paper. And I didn't put it here yet, but it's important that we use the equipment from the pool of geophysics that is coordinated by Professor Sérgio Fontes. It's really important that the scientific community understand the importance of this pool. It's to find, to increase the funding, to strengthen this pool, because it's making a lot of projects happen. We also have the Grav Brazil, ground gravimetry. Also, again, our main headline is expands the gravity data coverage in Brazil. It's unbelievable how few ground gravity stations we have, considering our vast area. We are planning to do gravity stations spaced on a 5-kilometer grids and gravity profiles in strategic regions. And we have an important branch also to recovery of historical data, because we have a lot of historical data that we have a lot of important standards that we need to combine with our data. And this year we start in acquire 1,800 ground stations, and we start with our pilot area in the Rondônia stage, and we covered almost 70% of this stage between July and October. And we're gonna keep doing this next year. Last but not least, we have the Seismo Brazil seismology. We didn't start this branch yet, but we have this main guideline also to expand the coverage of seismographic stations in Brazil. We are planning to do seismographic stations spaced every 200 kilometers in a transportable array with a 2-year periodicity. And when I'm talking with Professor Fontes, we are planning to renew the Brazilian seismographic network with this project. We have also Professor Marcelo Rocha as a co-creator of our project, who is helping us with sharing his experience. And we are doing the process to acquire some equipment to start to install next year.
next year. Some key takeaways, it's a fact that international deep exploration programs proved to be crucial for advancing knowledge of Earth's internal structure with strong impacts on both scientific research and natural research exploration. The Deep Brazil will be a milestone in generating and providing national-wide geophysical data, boosting productive sectors and expanding geological understanding across Brazil. We know that significant challenges remain, including equipment, logistical constraints, personnel, and financial resources. Overcoming these barriers will require strategic planning, sustained investment, and strong collaboration with national and international institutions. And we know from SGB and other parties, and we know we are facing a huge challenge. We know it will take time. We know it's going to be hard, but we will make it happen. I promise you, we will make it happen. It's going to be hard. It will take time, but we are in no rush. But we will make it happen. And our motto for Deep Brazil: we need to look deeper and to go further. Thank you. Thank you, Iago. It's an excellent presentation, and we know this will happen for sure. And thank you all for the wonderful presentations. And we can move now for the discussion part of our panel. And I would like to start with Professor Liu. Professor, besides what you shared in your presentation, what can you tell us about the outcomes of the Sinoprobe 1? What have been the impacts on critical mineral exploration in China? Okay. Hello. Try my. Wait. Okay. So it's work? Okay. So, so in my presentation, I have mentioned the most legacy of the Sinoprobe 1 as to leave us a lot of data. It's quite advancing our understanding the technology evolution of the Chinese continent. And in particular, some of the big issues, the overarching scientific problem, and how the Tibetan Plateau was uplift. Our 3D images and even the profiles across the southern Tibet and help us to understand how the plateau was lifted. Contrary to the historical idea, and we found the crust stacking when the two plates collided together, and so makes a big contribution to the uplift of the crater. And also in southeast of China, and we found, in the southeast of China, there's a lot of some minerals, and we have found the lithosphere thinning is the main reason, and which cause the magmatic activity, the igneous activity in the late Mesozoic. That is why it's caused, and we call it the igneous province, and which is produce a lot of the minerals like tungstens, rare earth elements in the southeast of China. So so we think the Sinoprobe have many great influence on the Chinese economies, and we use that data kind of facilitate for the mineral exploration in the future. This is why the Chinese government pay much attention on our project and approve our second phase of Sinoprobe.
Yes. Thank you. It's wonderful to know. Oh, no, I think it, no? Thank you, and wonderful to know these outcomes from the project and from this initiative. And now I'd like to address next question to Professor Xavier. Okay, based on the current knowledge, based on the current geological knowledge, what's the potential for new world-class discoveries in Brazilian mineral province? What do you think about? Thank you for the question. This is a very tricky one. And I have to be careful here because otherwise I'm going to become quite unpopular in the audience. So I have to be careful with my reply. Well, first of all, world-class discoveries in Brazil, they have been reported recently, actually. You see, for instance, the rare earth deposits, the ones that are hosted in regoliths, the so-called ionic clay type deposits. Well, particularly those located in the southern part of Minas Gerais state, in the alkaline complex, as well as in the Goiás tin province. I think that they may be considered recent world-class discoveries when compared to similar deposits worldwide. Lithium is another example of recent world-class discoveries. The lithium, the spodumene-rich pegmatites in the eastern Brazilian pegmatite province in the Araçuaí origin. Comparatively, they should be considered as, well, quite world-class discoveries. But we're talking about emerging critical metals, such as lithium and rare earths, in which the exploration search space for these particular metals, it is still immature. So the possibility to discover tier 1 discovery is much higher. However, as Iago showed in one of his slides, major discoveries considering major critical minerals or metals, such as copper, such as, well, let's say manganese or whatever, they are very important for infrastructure. This number has decreased considerably, although the investment and the cost for the exploration of these major metals have become costlier and costlier. Second, the investments, the global investments for these major critical metals have been focused mainly on brownfield projects and not in greenfield projects, meaning that that does not give us much room to find new discoveries, because you're doing exploration in mature terrains. You are just increasing the reserves, which is okay. It's part of the game, but the potential to find new discovery is much lower in this context. So now your question, and this I have to be careful here. Taking into account the current geological knowledge of our provinces, of our Brazilian provinces, and the examples that I gave to you worldwide, the very low potential to find world-class discoveries. And I'm talking about the major metals. I'm not talking about the emerging critical metals, right? That's why programs such as Plangel and the Deep Brazil Initiative are important, and because they may actually take the geological
knowledge of our province to a different level, attracting exploration initiatives and investments that may put us at a different, dimension, and give us more hope to find world-class discoveries. Okay, thank you. That's a wonderful answer. And now I move on a question to Dr. Sérgio Fontes. Sérgio, the National Observatory is leading important initiatives in deep geophysics in Brazil. What has been the most successful case study, in your opinion, and what have been the implications for oil and gas and minerals? Well, although I have made a lot of studies, I don't think the contribution is that large. In a sense, you are able to map very deep structures, so you are bringing new information to what's required to look into to be able to tell, like, the mineral system. You just completed the work in Carajás, and you are seeing the deep mantle structure and possible fingers that are related to the mining provinces in Carajás. So this is some contribution that you didn't have this deep information before. The information have in the south are mostly related to, so you see the basement, you're mapping the basement structure in the southeast, and the basement, related to the basement you see in Campos and Santos Basin. So this kind of information is related. So you're being able to see deep structures, yes, but still, I don't say you have great contribution. That's why a program like the Deep Brazil and studies like this one, you really be able to map. Once you know everything, you'll be able to see special areas in Brazil where, well, you should detail that. Sinoprobe is doing that right now. You just check for particular area. Borborema province, there are a lot of things there. You are working in Seridor area, a Seridor belt where there are pegmatites and lithium, and you already see important conductive structures, deep structures, crustal structure that might be related to the mining you are seeing at the surface. So we're just starting. I think you have much to contribute, and that's why a program like that is essential, is fundamental to Brazil. Great, thank you. And now a question to Mr. Iago Costa. The Geological Survey of Brazil has launched the Deep Brazil Initiative, which you showed us. It's a wonderful pictures, and I didn't know I highlight about the global for the Brazil MT. That is really nice. And do you think it's possible to have a unified Deep Brazil program, and what would be the obstacles? Can you hear me? No? Okay. I truly believe that Deep Brazil can be the backbone of deep geophysics in Brazil. This is what I have in mind. For example, Sergio showed a lot of beautiful case studies that these studies can use the infrastructure of Deep Brazil, for example, because Deep Brazil we have behind Geological Survey. Geological Survey we have a lot of offices scattered all the country. We have vehicles, we have technicals, we have this facility. We also have high quality research, so we can help in acquisition, in processing, interpreting the data, give the data. So I think this is the main objective of the Deep Brazil, although we know are really crucial scientific publications and profit, but now our main objective is to acquire data, to acquire systematic data. This is our main objective. So I think we can use the Deep Brazil
for all these projects. This is what we have in mind. But we're gonna face some challenges because now the main funding is the government through the NOVPAC, as I told you, but through the SGB. So we have guidelines for the SGB that we cannot move. Frequently, we not have the same purposes from the university, but we have to deal how we're gonna fund this project with university, with Institutes of Technology, to guide in another way that we are guiding on SGB. But I truly believe that Brazil can be this backbone to connection, big government, this systematic acquisition data with these initiatives. Thank you. You made a nice point. And now, I'd like to open the floor for the audience. If you want to have a question for our panelists, please, Renato. And please to introduce yourself, company. Good morning. I'm Renato Cordani from Reconsult Geophysics. I'm a private consultant. I want to know from China, from Sinoprobe, if when you collect those data, spectacular data, is it available for everybody? So I know universities, institutions, but do you deliver the raw data to the industry so they can make their own interpretations? And the same for Brazilian Geological Services, this DEEP program. What do you think it's going to be available for the industry so the mining companies can take the data and make their own interpretations and try to find new deposits? Thank you very much. Actually, thank you very much for your questions. So the data is very essential. Yes, we spend a lot of money to collect the data. You know, it's not very easy. The sharing the data to the industry and to the universities and so within the China, and currently it seems no big problem. But I want to share the data with the international communities, international so we meet some problems. Yeah, the Chinese government. So I think like many other countries, so it's not allowed to send your data to your. But so I think if we have a cooperation, and like you, so for example, your student to come to our laboratory or come to China University, China Academy of Geological Sciences to do his PhD or to do as a postdoc. So I think it's no problem. He can use our data to do his research or to do his dissertation. So I think it's no problem. So, yeah. In the point of view of Deep Brazil, we have two scenarios in our review. First scenario, we collect the data with some important institution. The institution could be a university, for instance. So how we know that importance for the institution to do his PhDs, masters, and publications, we make it available after the publication. And we have, for example, 1 year, or we can adjust this time. In the two scenarios, the second scenario, it's when we acquire the data by ourselves alone, like Grave Brazil. We acquired almost 2,000 ground stations. This data will be available as soon as possible. So we'll freely available on the internet to download. So for example, this data that we acquired, concluded the acquisition on October, will be released in December this year. So this is what we are dealing
we are thinking in our mind. Yes, I'd like to add more point and to that question. And we have a lot of international cooperation programs, so like in-depth, and we have a cooperation with a lot of universities, also American, like Stanford or Cornell, and a very huge project that we call the in-depth in the 1993 to 1995. And also lasted a very, very long time. We also have a very good cooperation with the French scientists and to do the broadband over all the Tibetan Plateau. If the corporate project, I think, is we jointly collect this data and we share the data. So I think it's no problem. Yeah, that just makes the point. I'd just like to add a comment. You have the Brazilian pool of geophysics equipment, and all the data acquired with this equipment become public after some confidential limit, after the student publish, or so maybe 2-3 years after the data is acquired and some work is being done. All the data that is in the pool is public to everyone. So, Hello. Renato and colleagues here, I'd like to be provocative, and I mean, considering your question here, making the data available to the public. But first of all, and we're talking about Deep Brazil, right? But first of all, we have to take the project off the ground, make it happen. To make it happen, you need investment. And the major challenge for the program right now is having one single source of investment, one single source of money, which is government. And we know that things may change, things may get unstable, and jeopardizing at the end of the day a pretty neat project. So why not having a pool of companies aiding the project to take off and make it happen? Why not? And then the data could be made public according, well, to the contributions to the companies. So we would have a combination of government, international cooperation, and companies as well. That's the way I see it. Yeah, it's a nice way, it's a perfect scenario. And anybody else want to make a question? Eduardo from Nexa. Good morning, everyone. Thank you for very nice presentations, very interesting. My name is Eduardo. I work at Nexa Resources, and we have been, Renato and I, working a long time with base metals in Brazil. I'd like to comment about the potential for copper and nickel in Brazil that's Professor Xavier did. That's very hard. I have the same view, but it's amazing the potential that Carajás and Paraná Basin and other places have for more deep exploration. Carajás is very well, it's almost a mature, in my point of view, district, but up to 200, 250 meters below surface. Vale doesn't like underground mines. It's a kind of iron company that plays with open pits. So the Vale that applied a lot of money, very successful programs in the early 2000s, found many deposits there, but didn't invest below 300 meters. So it's greenfield. A district as Carajás, so important, the metallurgy there is still open. So that's fantastic, any kind of deep exploration there. Also, the potential for nickel in Paraná Basin, it's still unlocked. And this kind of mineralization, very high quality nickel,
it's associated with strong conductors. So that's also a perfect place for MET surveys. Okay, and my question is on regard the discussion about the funding. There is another problem in Brazil is to get land. It's hard for a company, privative company, to invest in an area that it can't get land. That's another problem that we have. So, and another relevant thing is the cost to import the equipment. So, if you wanna bring equipment to Brazil, you have to pay double the price to the taxes. So equipment that there is no similar in Brazil, like gravity meters and also MET systems. That's a kind of stuff that would be very interesting for the mining sector in Brazil. Okay? And this question about the importance to access the raw data for the mining companies is very important as well. Sometimes we can get, we want to merge, simple merge of gravity stations that we collect. We can't get the raw data to merge. So we access only the grids, the image. That's very important also, this question that Renato asked in my point of view, okay? Thank you, guys. Thank you, Eduardo. Thank you for your comments. Can you add some comment? You told a lot of things that are important. The first part, the last part that's talking about the raw data, it's interesting because the Deep Brazil is already discussed with Sinoprobe through the DGA project about the standards of the data. So we are discussing how the standards of the data, how we can, how the data, the standards of the data and the standards of metadata in a way that we can integrate worldwide and deliver to the society. It's important. For us, it's really important to give the data to the society as quick as possible. You told about the potential for nickel, for a lot of commodities. This is interesting. This is why it's interesting to do systematic acquisition, because we are investigating mainly in greenfield, for example, because it's because MT Brazil has already revealed some conductors that we never know. So this can bring down new overview. So I think it's, and another point, Geological Survey of Brazil and National Observatory as well. You imagine it, we are an institution of research, so we don't pay these taxes to bring the equipment to here. So we pay, we buy through the CNPq, and it's so much easier nowadays. If you get money from the private companies, you can buy the equipment and they use it together. They don't pay importation. Any comments? So I think it's probably the deeper is the trend, but I'm not quite sure in Brazil or the deepest of the mine. It's how much is the depth, but in China, and for example, the gold and the nickel, so the deepest of the mine is over 1,500 meters. So this is why, and we're also thinking the cellular mineral deposit has died out. So we have to search more deeper and to get more some mineral deposit. So this is why and the Chinese government is very, very, and how to say, want to invest a lot of money and to the universities or academies like
and to study the basic geology. And but I think the Chinese, the private company, the mining companies, or the state-owned company currently also follow up. And they also invest some money on the deeper minerals. Yeah. Thank you. Roberto? Eu não posso ver defunto sem chorar, né? Sorry. It's a Portuguese slang. Don't worry. Eduardo. Cadê o Eduardo? Eduardo has made a statement. It was not a question. So I'd like just to pinpoint that, Eduardo, every time, in every meeting, we speak of potential. Potential for this, potential for that. We have to move forward and actually transform the potential speech into reality. Because otherwise, next year we're going to be talking about the same thing. Okay, but what has been done in order to turn potential into something productive? I think that we have to move forward to be discussing these things at a different level. But to do that, we need geological knowledge. We have to expand our geological knowledge. And for instance, because this is the main goal of this panel, is to talk about the deep geophysics. So deep geophysics program may be a breakthrough in order to make potential into something very productive. But even though, and correct me if I'm wrong, having the potential doesn't mean that we'll be economic at the end of the day, because you have two types of risks in an exploration program. You have the technical risk, but you have the non-technical risk. You have listed several of them, right? Access to land, ESG issues, and so on and so forth, that you have to put together with the technical risks in order to be, at the end of the day, economic. And I'm not even adding here the volatility of prices in the market. Thank you. Unfortunately, our time is up. Paul is looking. And I'd like to move for some closing remarks. First, a big thank you to our panelists. Thank you for accepting the invitation, for your presentations, and thank you for you all to be here. And personally, this panel has me inspired to think for the further collaborations across institutions here in Brazil and also with China and countries. And thanks for the nice news, Professor Liu, about our project. It's wonderful news. I didn't know. And of course, finance remains a challenge. And Roberto made a point here about continuing to discuss the same thing if we don't do some homework. So we have some time until CIMEX-ME, the symposium in Ouro Preto. And my proposal, if Roberto and Marcos André welcome the idea, is to continue this panel at the CIMEX-ME and see what's changed and maybe talk about the finance and cooperation in a new way or with new ideas. And they can work together with the institutions, ideas. We have important collaboration in different countries. Of course, to invite maybe a workshop to know the another initiatives and the result, like you mentioned about the paper, and some results from the project Valley universities and research institutions, what we get from the best results. I'm really happy with this panel and the opportunity and to have you here. So thank you and the opportunity.
it's very interesting.
Só avisar se a câmera está tudo pronto no vídeo. Olá, vamos lá. Olá, meus amigos. Boa tarde a todos que estão aqui presentes, a pessoa que está nos assistindo. Meu nome é Flávio Fernandes, eu trabalho da S&P Global e hoje fui convidado pelo comitê organizador desse evento da SBGF e agradeço à SBGF, ao comitê, a pessoa do Paulo Iorra pelo convite, ele está moderando esse painel sobre a importância do governo brasileiro para a geofísica. É um painel muito interessante para a gente tentar discutir aqui, fazer uma troca de ideias a respeito do papel que o governo pode ter, mas aquilo que a gente pode também, como entidades e como sociedade como um todo, fornecer subsídios para que o papel da geofísica seja cada vez mais fortalecido. Bom, para esse painel, eu não vou chamar aqui na ordem, chamar na ordem aqui do que eu tenho, chamar aqui chamar aqui, primeiramente, o Wilderson Prates, da ANP. Isso é geofísico formado pela Universidade Federal da Bahia, com pós-graduação em Políticas Energéticas da PUC-Rio. A gente pode fazer a sequência aqui. Durante 5 anos foi coordenador de análise e gestão de dados geofísicos do BDEP, da ANP, e desde 2023 exerce a função de superintendente de avaliação geológica e econômica, lidera o estudo dos blocos exploratórios para fins de licitação. O próximo aqui participante é o Rafael Feldman, se puder... desculpa, é sobrinho do Fábio Feldman, mas a gente vai falar que Rafael Feldman possui graduação em Direito pela PUC São Paulo, especialista em Direito Administrativo pela FGV, mestre em Direito Internacional pela Law School of Madrid e trabalha na Cassione Advogados, com vasta experiência na área de advocacia ligada ao meio ambiente, colaborando muito aí para desatar processos aí de licenciamento e tudo mais, vai contribuir muito para o nosso painel, por favor, Rafael. Obrigado. Chamar aqui... Não, a gente pode chegar, acho que na sequência aqui, a gente faz uma troca. Fica à vontade também. Chamar aqui João Correia. João Correia é geólogo de formação pela FRJ, vasta experiência na área de geofísica, trabalhou hoje é country manager da TGS, mas já atuou no BDEP, quer dizer, já é o tipo de pessoa que já vestiu os sapatos de várias instituições, sabe muito bem, vai contribuir demais esse painel para a gente entender várias perspectivas, hoje representando a iniciativa privada, mas com amplo conhecimento também do outro lado do balcão, né, com as questões de política pública. Né. Em seguida, aqui a gente vai chamar o Péricles Brumati, acessar aqui o nosso... Por favor, meu amigo. O Péricles é formado em Engenharia Química pela UFRJ, mestre em Engenharia de Materiais pela UFSCar e pós-graduado em Engenharia de Tubulações pela PUC-Rio. Sua função de pesquisador na FRJ e, desde 2010, trabalha na empresa de pesquisa energética e veio aqui contribuir aqui também com mais uma entidade aí do setor público para essa discussão de como a gente pode estar subsidiando, talvez, políticas governamentais ou pensar aqui para o futuro. E, por último, eu queria chamar o nosso amigo Jotávio Gomes. Cadê o Jotávio aqui? Vem aqui, meu amigo, se junta a nós. Jotávio está aqui, meu amigo, é geólogo e geofísico,
hoje em dia atua na Agência Nacional de Mineração, então veio trazer aqui a visão também, não só do petróleo, mas da mineração como um todo. Foi secretário, ex-secretário de Estado de Mineração do Amapá, 40 anos de experiência, formado na UNB, né? Então, já estava obrigado aí de compor nosso painel. E vamos lá, meu amigo, me dê aqui um segundo para a gente começar essa conversa. E eu gostaria, no caso aqui, a gente vai ter a seguinte dinâmica: a gente vai ter aqui de 8 a 10 minutos de fala livre para cada um, eu vou dar a palavra de cada um para as suas considerações iniciais. No caso aqui, a gente tem duas entidades que trouxeram a apresentação, então eu podia pedir para colocar a apresentação da ANP, primeiramente. Você pode ir ao púlpito, quiser ficar com o microfone em pé, sinta-se em casa, você está em casa. Estamos esperando a apresentação, né, Flávio? Não, não é essa não. Essa aí. Isso. Beleza? Bom, muito boa tarde a todos. Obrigado aí pela presença, pelo prestígio. Ao Flávio e à SBGF, eu agradeço pelo convite. Eu acho que, oportunamente, a ANP deve estar sempre disponível para poder contribuir com discussões, com debates que levam a nossa geofísica, e eu falo nossa porque eu me intitulo como geofísico também, de formação, inclusive, para que a gente possa expor a perspectiva do governo federal, né, a perspectiva dos representantes e as entidades públicas, num contexto que é tão mais privado e de agentes econômicos do que tudo, em sua maioria. Então, por isso eu agradeço e parabenizo pela organização do evento. Falar um pouco aqui sobre as questões associadas à importância da geofísica para o governo brasileiro e vice-versa, a importância do governo brasileiro para a geofísica. Eu trouxe algumas informações que podem contribuir com o nosso debate. Não está passando. Ok. Obrigado. A primeira impressão que eu trago aqui para vocês é muito simples e talvez filosófica, né? A gente há muito tempo, e aí eu sinto que, de certa forma, eu estou pregando aqui para convertido, até porque todos estamos aqui num evento de geofísica, né? Mas acreditando que a mensagem, eu vou seguir aqui, que a mensagem vai reverberar, considerando que a gente tem aí uma amplitude de divulgação e essa informação ela está chegando via YouTube dos demais espectadores, a gente tem que parar de dizer, e a gente precisa, eu tenho lutado muito na agência para falar isso, que a indústria do petróleo ela vai do poço ao posto. Isso, na verdade, é uma falácia, isso não deve ser reverberado, isso não deve ser continuado a ser falado. A indústria do petróleo ela vai muito além do poço ao posto. Existe toda uma jornada científica, existe toda uma batalha de uma indústria que está ávida pela contribuição ao processo que a gente dispõe hoje, que envolve muita coisa além de uma simples perfuração de poço, né? E a sísmica, obviamente, se falando aqui no Congresso de Geofísica, ela é parte disso, né? A aquisição sísmica, o processamento sísmico, a interpretação, a modelagem, tudo isso forma um conjunto de contribuintes, de elementos contribuintes, para que a gente tenha, de fato, sucesso na nossa atividade exploratória, né? Então, com isso, eu inicio a minha mensagem falando que, para o governo brasileiro, em algum momento,
essa mudança de chave ela vai acontecer. Ela vinha numa crescente quando a gente teve ali num período específico de alta na nossa atividade exploratória, um investimento vultuoso, né, no sentido de aquisições de fomento, de processamento de dados, de coleta de dados geoquímicos, e que isso, de fato, precisa estar no radar da agência e em havendo recursos, a gente deve avançar ainda mais. Bom, aí, falando dessa aplicação de recursos, eu queria trazer outras informações. A Superintendência de Avaliação Geológica, né, a qual eu estou como titular no momento, né, desde 2023, ela vem se capacitando, né, através de capacitação, através de treinamento, através de envio de servidores para fazer intercâmbio, de contratação de parque de workstation, de contratação de softwares de ponta. Ela vem se capacitando há mais de 12 anos. Né? Eu fiz um corte muito específico aqui, falando de 12 anos. Falando de 12 anos específicos, só para trazer aqui de forma didática um período temporal que a gente atuou bastante. Mas, antes disso, a gente já vinha trazendo e capacitando esse time para que chegássemos na maturidade que temos hoje. E aí eu me refiro à análise geológica, mas análise econômica, aprovada hoje, inclusive, em plenária do TCU, junto com o Tribunal de Contas da União, aprovada pela Procuradoria Federal, junto à ANP, para que a gente pudesse, de forma mais assertiva possível, começar a valorar os ativos de forma ótima, e não simplesmente colocar mais blocos. Hoje a gente tem 1.600 blocos em estudos. Eu vou trazer um mapa para vocês que mostra muito isso. Então, as ações governamentais, ela têm acontecido, mas elas não têm sido efetivas por várias questões que estão alheias do controle da ANP. E isso talvez a gente traga aqui para o debate, a gente precise discutir com mais assertividade, para que, em conjunto, né, eu acho que a gente chegou no momento da atividade exploratória do país, que a indústria e a regulação, a indústria e o promotor, o fazedor da política pública, ele precisa de uma aproximação, ele precisa de abertura de diálogo, para que a gente possa caminhar encaminhar em prol da indústria. Bom, eu mencionei aqui no início, como o tempo não é muito longo, vou tentar acelerar um pouquinho, um pouco dos investimentos que foram feitos e que, à época que a gente se referia, né, da alta da cotação do dólar, do valor do barril de petróleo, a gente tinha uma atividade de fomento muito ostensiva no nosso país. E esse é o resultado hoje que está disponível no banco de dados de IP, né, o conhecido BDEP, todos os dados públicos, mas que carece, sim, de novas aquisições. A gente percebe que o onshore brasileiro, por exemplo, na verdade, é uma criança ainda exploratória, né? Ela tem muito espaço para você adquirir. O offshore, a margem leste brasileira, no intervalo entre, basicamente, o Espírito Santo e a costa do Rio Grande do Norte, tem muito espaço para novas aquisições de dados. E o que fazer para fomentar isso? A gente sabe que existem recursos vindo de PDI que poderiam ser utilizados. Como é que a gente pode mudar a chave regulatória, mudar a legislação, ajustar os dispositivos legais para que a gente possa fazer uso de recursos existentes, né, para que a gente possa fomentar de forma melhor, de forma otimizada a nossa indústria. Esse é um retrato de uma época de tempos áureos e que precisa voltar e que, no entendimento da agência, a gente precisa trabalhar junto para que isso possa ser promovido. Esse é um quadro, essa apresentação ela vai ficar disponível na página da ANP, né, como todas as outras que a gente faz publicamente. Não vou falar aqui de todos os números, mas ele traz em um retrato numérico do que foi adquirido durante aquele plano plurianual. A gente está falando de sísmica 2D em bacias sedimentares de Nova Fronteira, a gente está falando de coletas de dados geoquímicos offshore, a gente está falando de reprocessamento de uma base de dados gigantesca que o BDEP dispõe. E tudo isso está disponível, né, no banco de dados. Mas não é o suficiente, porque a gente percebe que... a gente está falando de 10 anos, 15 anos atrás, e a gente percebe que existem saltos evolutivos na tecnologia. A gente tem acompanhado as apresentações das empresas de aquisição de dados, de processamento, das sessões técnicas, e a gente percebe que, apesar de termos adquirido e reprocessado e coletado tudo isso, não é suficiente. O mercado evoluiu, o imageamento sísmico em determinadas bacias, elas têm desafios inerentes, que agora a gente consegue iniciar uma
superação, e que à época a gente não tinha. E para a gente valorar, para a gente otimizar, para a gente incentivar, para a gente fomentar, é inevitável que a gente adquira novos dados, que a gente incentive a indústria, que a gente revitalize aquilo que a gente quer recuperar e pare de olhar apenas para o que a gente já tem, né, para o que já é consolidado. Ainda ontem, a diretora Silvia da Petrobras falou, a gente está mal acostumado, né, e as pessoas estão se desestimulando quando ocorre uma descoberta de algumas centenas de milhões de barris. Milhões de barris são campos gigantes. A gente acostumou mal com o pré-sal. Por que não revitalizar? Por que não acreditar nas descobertas que a gente ainda tem no onshore brasileiro? Por que não acreditar na margem equatorial brasileira, que é a menina dos olhos hoje? A agência acredita muito na margem equatorial brasileira. A gente estabeleceu um calendário ostensivo para segundo semestre desse ano, para primeiro semestre do ano que vem, indicar ainda mais blocos de forma melhor, utilizando os dados novos que vêm sendo adquiridos por empresas que estão comprometidas, que querem contribuir com o país. Mas, para isso, tem que existir incentivo, né? Nenhuma empresa, nenhum agente econômico, por si só, decide investir sem incentivo governamental. Essa imagem eu gosto de mostrar ela foi atualizada, na verdade ela traz um retrato de segunda-feira, né, um dia antes da Marina Abelha anunciar a inclusão dos 275 novos blocos, mas o impacto é pequeno para o que a gente está mostrando aqui. Ela traz o retrato de 1.600 blocos distribuídos nas bacias sedimentares brasileiras, que já foram indicados pela Superintendência de Avaliação Geológica e Econômica. É uma superintendência que conta com 22 pessoas, apenas 12 geocientistas, para analisar todo um espectro de área sedimentar que vocês, como geocientistas, conhecem, mas que a gente não parou. A gente continuou indicando blocos. E onde estão esses blocos? Essa é a pergunta de R$1 milhão. Né? Essa é a pergunta que a gente tem que responder. Onde estão esses blocos? O que estão acontecendo? Qual é o gargalo? A gente precisa não só responder, como ajudar os órgãos responsáveis pelo represamento disso aqui. A gente está falando de 1.600 blocos que aguardam manifestação de órgãos ambientais, em se tratando de bacias terrestres. A gente está falando de blocos que aguardam manifestação conjunta de Ministério de Minas, Energia e Meio Ambiente, quando se trata, na verdade, do espectro completo, do IBAMA, quando a gente fala especificamente do offshore. E o que está acontecendo, né? A gente fala muito de falta de recurso, de falta de incentivo, de falta de capacitação, mas os órgãos ambientais também sofrem do mesmo mal que a gente. E a gente precisa olhar isso com um pouquinho mais de carinho, né? Para isso, a ANP estabeleceu alguns critérios. Um dos critérios está vinculado à nota técnica conjunta 8 de 2024, que estabeleceu algumas restrições socioambientais para tentar imprimir celeridade nisso. A gente tem trabalhado também com a bonificação mínima fixa, em alguns casos, para dar celeridade ao processo, em casos de bacias já consolidadas, principalmente as maduras, para que o desafio da governança estabelecida por um processo longo, que é o processo da oferta permanente, desde a indicação do seu bloco até a sua disponibilização para a oferta, ela tenha um pouquinho mais de celeridade. Mas isso é o suficiente? Eu acredito que não. O regulador ele não consegue, ele não vai fazer a celeridade aumentar, o bloco ser incluído, a atratividade ser mais evidente sozinho, né? Para isso a gente conta, e eu estou aqui abrindo as portas da Superintendência de Avaliação Geológica e Econômica, para discutir, para ouvi-los em qualquer que seja o aspecto, né? Seja no processual ou seja no técnico, discordando de um parâmetro que foi estabelecido ou discordando de um valor específico de bonificação de um bloco que foi ofertado e que havia sido nominado por uma determinada empresa, mas não foi bidado, né? Existe um motivo para aquilo. A gente quer entender para que a gente possa rever os nossos conceitos, os nossos estudos e caminhar juntos para essa evolução. Outro retrato de uma atividade, de uma ação que a gente implementou e que é uma tentativa clara de trazer celeridade a esse processo, é a previsibilidade, né, vinculada a uma determinada segurança para que o mercado possa investir, para que o mercado possa direcionar seus esforços, seus investimentos. Há um tempo atrás, né, eu diria pouco mais de 3, 4 anos, os agentes econômicos só tinham ciência dos blocos que iam entrar na rodada de licitação ou que estariam disponíveis para oferta 6 meses, 8 meses antes. Isso, nós somos geólogos, geofísicos, economistas, sabemos que é insuficiente. Nenhum agente econômico tem uma equipe para fazer um investimento vultuoso,
uma aquisição de um determinado bloco exploratório, para fazer aquela análise e verificar se há uma viabilidade ou não e dedicar o seu investimento em apenas 6, 8 meses. O que estava acontecendo é que as empresas montavam um determinado time para fazer uma análise genérica de todas as bacias. Mesma coisa para as empresas de aquisição de dados. Onde a ANP vai direcionar os esforços? Onde a ANP está dedicando seus esforços? Onde, e aí falando aqui como um agente econômico, uma empresa de aquisição de dados, onde eu devo direcionar os meus investimentos, onde eu devo investir para fazer novas aquisições? Com o calendário, isso agora é possível. O calendário ele foi tão bem sucedido no sentido da OPP, que ele foi estendido para a OPC. E aí eu trago o resultado aqui só para fazer uma propaganda do que a gente conseguiu com esse calendário da OPP, né? Foi a inclusão de novos 17 blocos em apenas 1 ano e meio, né? 2 anos e meio, desculpa, na verdade, que estarão disponíveis certamente no 4º ciclo. Bom, dito isso, para finalizar, Fábio, e aí não tomar mais o tempo dos nossos colegas, eu trago aqui faço aqui um bem bolado de um espectro de ações que eu acho que são necessárias para que a gente, enquanto governo, dê a devida importância para a atividade geofísica e, com isso, consequentemente, a gente revitalize, né, e retome aí a nossa indústria nesse sentido. A geofísica é o elo, na verdade, fundamental, aquela imagem mostra muito disso, né? Ela é a base para toda a cadeia que envolve a exploração e a produção de petróleo e gás. Isso é claro, se não está claro para alguns, eu acho que a gente deveria reverberar isso cada vez mais. Existe espaço para esses investimentos e esse fomento ser feito no âmbito de P&D. Eu não sei se todos estão cientes, mas existe um projeto de lei em andamento, a priori, especificamente para a atividade onshore, para que o governo federal, obviamente, na figura da ANP, consiga novamente, ou de alguma forma, utilizar recursos de PDI para revitalizar a sísmica onshore brasileira. Quem sabe isso abrindo um precedente para que a gente possa fazer isso no offshore também, né? E a gente sabe que existem bacias carentes desse tipo de dado no nosso offshore. A transparência e a apresentação de estudos. A gente fez um seminário técnico 27 de outubro agora, apresentando esses 17 novos blocos. A gente quer fazer também para a margem equatorial, a gente quer fazer para as bacias terrestres maduras, para as novas fronteiras, para a margem leste, que vai ali do Espírito Santo até Potiguar. Então, eu acho que essa transparência é importante para o mercado entender a ideia e a intenção do governo nesse sentido. A ampliação e regulamentação da base de dados é fundamental, né? Enquanto coordenador de dados técnicos, a gente se preocupou muito disso. A gente renovou 12 padrões técnicos em menos de um ano, padrões técnicos que estavam defasados há 15 anos, entendendo que o uso do BDEP ele carecia de uma governança de dados, né, de um gerenciamento de dados muito mais responsável e atualizado, né? Não adiantava a gente ficar reprovando o dado com base em padrões estabelecidos há 15 anos atrás, enquanto a indústria estava evoluindo, dando saltos que a gente não conseguia acompanhar, e a indústria era penalizada por isso. Esses são tipos de ações que eu acho que contribuem e que favorece e incentiva a exploração. O pipeline está ativo e vivo, né? Vocês viram agora o mapa que mostra 1.600 blocos exploratórios aguardando diretrizes ambientais para que possam seguir e serem incluídos no rol da oferta permanente. Atratividade, desafios e oportunidades estão vinculadas a todas essas ações que eu mencionei. O planejamento energético também, obviamente, tem que estar em voga, porque faz parte da política pública, a gente precisa recompor reservas, mas para recompor reservas a gente precisa repor quadros de servidores, a gente precisa de incentivos para o time ser capacitado de fazer análises mais assertivas, né? E a diversificação, né? Eu acho que, por fim, é uma importante temática, que certamente alguém vai trazer, mas o governo tem se debruçado de forma paulatina, eu devo dizer, considerando os desafios que têm que ser superados, né? Mas associados ao armazenamento geológico, à exploração de hidrogênio e à geotermia, né? Que a gente espera aí, em breve, caminhar com mais afinco. Bom, era isso que eu tinha para falar. A gente sabe que... Isso é uma frase do Renato Silveira, a quem eu faço referência aqui, que ele sempre falou do BDEP, que o dado ele traz o conhecimento, e o conhecimento ele define de forma mais assertiva o bloco, né? A gente está falando de 1.600 blocos, mas por que não melhores blocos, né? Por que os blocos têm que seguir um grid tão pequenininho em determinadas bacias? Por que a gente não segue
o CRID do prospecto, né? E as bacias que não têm o conhecimento suficiente, como é que a gente soluciona isso para fazer a valoração desse ativo com responsabilidade e, ao mesmo tempo, fomentando e atraindo investimentos, né? Porque não adianta também a gente fazer uma valoração na visão simplesmente de governo, visando o retorno efetivo agora e imediato, sem considerar a exploração e o desenvolvimento ao longo dos anos. E, obviamente, do poço, a soberania energética. Era isso que eu tinha para falar. Obrigado, gente. Olha só, excelentes pontos, e principalmente esse quadro de ações aí está bastante completo. A gente poderia passar aqui o dia inteiro, acho que falando de cada uma dessas ações, mas agradeço demais a apresentação. Passar agora para o Rafael, sua fala inicial, Rafael, por favor. Bom, tem mais um. Alô? Bom, está funcionando bem? Flávio, eu tenho quantos minutos? 10 minutos? Entre 8 e 10 minutos. Tá bom. Entre 7 e 8 minutinhos a gente consegue falar aqui. Em primeiro lugar, Flávio, muito obrigado pelo convite. João, demais colegas aqui que conheci. Eu fiquei muito feliz aqui de poder integrar o painel e acho que fiquei honrado aqui em relação ao tema que nós vamos falar, né, que é a importância do governo brasileiro dentro da geofísica. E eu vou trazer um pouco uma perspectiva para vocês, que eu acho que é em relação à institucionalidade dos órgãos e, consequentemente, das atribuições deles, à luz também muito do debate que a gente viu hoje sobre licenciamento ambiental e margem equatorial, que eu acho que é um tema que eu sou apaixonado, que eu gosto e que acho que cai muito aqui ao tema para a gente também debater, né? Bom, eu trabalho com licenciamento ambiental há aproximadamente 20 anos, né? E tenho praticamente metade da minha vida eu dedico ao licenciamento ambiental. É um instrumento que eu sou apaixonado, eu acho vital, acho uma coisa muito bonita que a sociedade brasileira construiu ao longo de 30, 40 anos, né? O processo de licenciamento ambiental ele vem aí, né, mesmo desde a década de 80, ele foi trazido para a nossa indústria entre 80 e 90, enfim, e ele está até aí até hoje. E ele virou, ao longo dos últimos, vamos dizer assim, dos últimos anos, ele vira a grande genie, né, da história. E isso é um tema que atrai gregos e troianos, né? As pessoas gostam de bater no licenciamento ambiental e, consequentemente, na atuação dos órgãos, pelos mais variados motivos. E aí eu vou trazer aqui um pouco como eu defendo esse instrumento e como eu acho que ele casa hoje com a situação que a gente está aqui considerando todo o desafio que a ANP tem pela frente e né, em relação à exploração de novas áreas e a atribuição dos órgãos em si, né? Por ser uma pessoa que trabalha dentro da nossa indústria e, ao mesmo tempo, também por trabalhar com licenciamento, era super recorrente ao longo dos últimos tempos em que eu fosse procurado para me manifestar sobre aí o processo de licenciamento ambiental da margem equatorial, os poços da Petrobras e, por sua vez, aí a decisão que foi recentemente tomada, que eu também posso dizer que fiquei muito satisfeito com o que aconteceu, porque eu vejo que ali ocorreu que a institucionalidade do processo, e aí daqui a importância. O que eu sempre expliquei para as pessoas, e que eu falo assim, né, é ser contra ou ser a favor, né, de quem defende a bandeira e tudo mais, é absolutamente do jogo. Mas a questão é que a gente tem que entender a atribuição dos órgãos e os momentos de se manifestar. O que eu sempre disse para as pessoas é, as pessoas não entendem isso, e talvez a gente tenha tido dificuldade, estamos com dificuldade, ou podemos melhorar a dificuldade dentro da indústria, né, isso em relação à nossa comunicação, mas o que eu sempre disse para as pessoas é, a sociedade brasileira, de uma maneira muito democrática, de uma maneira transparente, de uma maneira que, eventualmente, ela pode ser contestada ou não, mas ela foi feita em 2012 e 2013, ela tomou uma decisão, que foi o Conselho Nacional de Política Energética, foi e deu uma decisão, né, fez a licitação de blocos, em uns blocos na margem equatorial, que foram arrematados, né, por empresas, viraram operadores, isso teve a transição. Isso foi feito. Então, a institucionalidade daquele momento, a importância do que o governo brasileiro assim atribui para a indústria, foi cumprido. Aquele requisito foi, o carimbo foi feito, foi um processo legal, foi um processo legítimo, foi um processo bacana. Então, se somos contra ou se somos a favor, ou deveríamos ter nos manifestado naquele momento, ou vamos nisso.
O que parte da sociedade brasileira não fez e que me incomoda? Ao invés de a gente correr para esse processo, que é o correto, que é o momento em que a ANP, com o Conselho Nacional de Política Energética, vai e define aonde vai ter um bloco, porque a sociedade entendeu que ali é um ativo estratégico para o país, para o desenvolvimento do país, o que a sociedade vira e faz? Dá porrada no licenciamento ambiental. E é aí que é o problema. É um processo muito bonito, muito lindo, um processo estruturado com... Eu sou muito fã do IBAMA, eu tenho muito carinho por essas pessoas. Às vezes eu tenho as minhas divergências técnicas com o IBAMA, claro, como todo mundo pode ter, mas eu respeito muito aquelas pessoas. Eu me coloco nos sapatos dela e eu acho que as pessoas são sensacionais. Só que elas não... E nem acho que todas as pessoas ali pensavam dessa maneira, mas acho que assim, não é esse órgão que vai decidir, e não pode decidir a política energética brasileira. Não, por quê? Porque não é uma atribuição, não está dentro da institucionalidade. O IBAMA ele decide, dentro de uma poligonal que lhe é dada a esse respeito, ele decide se aquela atividade causa ou não causa poluição, quais são os impactos disso, e volta para, enfim, dizer, sob o ponto de vista do recurso natural, ali sim, mas ele não vai dizer, à luz de todos os movimentos que a gente vê no Brasil, de diversificação, de transição, se aquilo é válido ou não. Só que qual que é o problema? As pessoas transformaram isso num fla-flu e desistiram da institucionalidade brasileira. E aí passou-se a dizer, por exemplo, agora em relação à COP, que está acontecendo, eu, inclusive, estive na COP, eu cheguei ontem de Belém aqui para o Rio de Janeiro, estive lá, encontrei alguns colegas aqui que também estavam, dizia-se, não, o Brasil tem que esperar a COP para ver se vai dar a licença. Não, eu falei, pessoal, não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. A institucionalidade das instituições ali foi cumprida, a gente está olhando o licenciamento. Então, isso me incomoda muito, e aí eu acho que isso traz um pouco aqui, no âmbito da minha fala, a importância do governo brasileiro para a nossa atividade, mas, declaradamente, da gente respeitar a institucionalidade dele. Acho que a gente precisa fazer esse papel de entender que um conselho atua, define o que é bloco, o IBAMA ele vai dar uma licença para esse respeito, qual é o papel da ANP? A ANP regula em determinados aspectos e dá seguimento ao contrato de concessão. Por outro lado, você tem isso, as pessoas confundem também a atuação da Petrobras, né, como se a Petrobras tivesse a opção ou não de fazer determinada circunstância. Eu tive numa discussão com o antigo presidente da Petrobras, João Paulo Prates, né, num evento, e ele falou uma coisa que para mim ficou muito clara, que eu achei muito boa, que ele falou, olha, a Petrobras ela é signatária de um contrato, ela não tem a possibilidade de escolher se ela vai ou não vai explorar aquilo, ela tem que cumprir, ela tem compromissos regulatórios, só que as pessoas às vezes não entendem esses papéis, e esse é o problema. Eu acho que a grande importância que a gente tem é de definir muito claramente quais são os papéis de cada um dos órgãos, quando eles se manifestam e sobre o que eles podem se manifestar. A sociedade pode achar isso bom, pode achar isso ruim. Quando ela acha isso bom, ótimo. Quando a maioria da sociedade acha isso ruim, ela vai e se manifesta. E diz se ela pode ou não. Como, por exemplo, é o caso do Ministério do Meio Ambiente, um órgão que eu tenho respeito, com quem eu trabalho, que eu me relaciono, que faz parte do Conselho de Política Energética. Tem uma cadeira ali. O Ministério do Meio Ambiente está ali, outros ministérios também estão. Esse é o sistema que a gente definiu para dar esse tipo de segmento e para dar essas decisões. Então, por isso, eu volto para dar um pouco desse exemplo das minhas falas, de dizer que, de novo, eu continuo sendo muito fã do processo de licenciamento ambiental. Eu acho que ele é um instrumento maravilhoso. Eu conheço dezenas para centenas de pessoas que lidam com isso diariamente e de que ele tem que ser cada vez mais forte, com órgãos mais preparados. A gente sabe que a realidade dos órgãos ela é muito dolorosa no que diz respeito a contingente humano, contingente tecnológico, ela é muito difícil, isso precisa ser fortalecido, mas sempre a gente olhando o que é a atribuição de cada um, o que cada órgão tem que olhar. Se a gente respeitar exatamente que o papel do IBAMA é aquele que foi colocado dentro da caixa, o papel da ANP é dentro daquele papel, papel do EPE, papel do CNPE, papel da Petrobras, que é uma
empresa público-privada, mas, enfim, atua como um operador como qualquer outro. A gente respeitando esses papéis e ficando cada vez mais claro o que cada um deve fazer ou não, onde se manifestar, respeitando as atribuições, eu acho que todo mundo só tem a ganhar. É o processo mais democrático e é onde a gente se fortalece, e é essa a nossa importância de comunicar para as pessoas o papel de cada um. Era isso que eu queria falar. Muito satisfeito de estar aqui com vocês. Aberto a perguntas. Muito obrigado. Maravilha, Rafael. Muito esclarecedor, e a gente vai voltar para ter a sua experiência com, efetivamente, importantíssimo o que você falou, mas a gente atacar a geofísica. Eu já tenho uma pergunta para você. Passar a fala para o João, que em verdade lida exatamente com essa questão de interface sísmica, né, e licenciamento ambiental. Acho que você tem muito a contribuir na sua visão de governo, na sua importância para a geofísica. Por favor, obrigado. Eu agradeço o convite, eu agradeço ao Paulo Johan por ter me colocado nessa plenária aqui. Eu vou falar assim, eu creio que estou falando aqui em nome da nossa indústria, né? Primeiro, eu quero parabenizar o Wilderson e a SAG. Elas representam o que há de melhor dentro da INP, né? Aquela INP que a gente viu surgir, né, Flávio, quando você, numa das primeiras formações, a gente tinha uma INP antenada com a realidade, flexível, né? Porque um órgão como a INP, ela tem que ter essa flexibilidade, ela não pode estar engessada. O tempo muda, a tecnologia muda e ela tem que acompanhar, ela é obrigada a acompanhar, ela só fará um papel bem feito se fizer nessa direção. O que o Rafael também falou aqui é fundamental. Eu fiz até um puxadinho, sabe, Flávio, quando eu sugeri a vinda do Rafael para cá, porque cut and paste, exatamente o que eu penso. Eu ganhei um puxadinho em relação aos colegas, coloquei alguém aqui falando o que eu penso, sem precisar falar o que ele falou, eu assino embaixo, né? Mas eu acho que o título da apresentação, ela fala a importância do governo brasileiro para a geofísica, mas é uma via de duas mãos. A importância da geofísica para o governo brasileiro, né? Se a gente pensar o que seria hoje do Brasil, quais seriam as nossas reservas, onde estaríamos nós na história do petróleo no Brasil sem os dados multiclientes, eu tenho certeza que talvez agora a gente estivesse descobrindo o pré-sal. A gente estaria pelo menos 20 anos atrasados. Ou nem descoberto. Ou nem descoberto. Porque quem era o maluco que ia colocar linha sísmica em cima de pirâmide de sal? Né? Então, sistematicamente, o sucesso da INP, o sucesso exploratório que você apresentou aqui, Wilderson, depende do dado multicliente. Mas a gente não tem sentido esse mesmo carinho, né, essa retribuição, o reconhecimento desse papel em praticamente quase todas as resoluções tomadas nos últimos anos. A última vez que nós tivemos alguma ação benéfica para esse modelo de dados parceiro, o Wilderson sabe disso, não só a minha empresa, a TGS, mas todas as empresas de sísmica, o que a gente faz? A empresa vai lá no modelo multicliente, que é o grande negócio, a gente vai lá, a custo e risco, põe a cara, traz um navio, tira um licenciamento ambiental cada vez mais complexo, contribui não só, como você falou, que é mais além ainda do que só a sísmica até o posto. A gente traz, nós somos a primeira visão de tudo, a gente traz conhecimento geológico e a gente traz conhecimento ambiental. Porque hoje, o que acontece? A primeira elo da cadeia, a sísmica, a gente pulou de um patamar de investimento em pesquisa ambiental que ia em torno de centenas de milhares de dólares para dezenas de milhões de dólares, milhões de dólares. Então, primeira coisa, é uma entrega muito complexa. A gente só não está entregando dados para que a INP possa tomar as decisões, ofertar e promover a pesquisa geológica, a pesquisa de exploracionista de petróleo, mas também a gente está trazendo muita informação para que os órgãos ambientais tomem as decisões dentro do seu âmbito. Só que a gente percebe uma coisa, a gente está entregando um volume de informações que, para o quadro de servidores que o IBAMA tem hoje, é inadministrável. Não há capacidade, não por falta de capacidade intelectual dos membros que estão ali, mas incapacidade, falta de pessoas que possam digerir e tratar essas informações. A academia acaba suprindo essa necessidade, comparece, e honrosamente comparece, e nós hoje
somos um dos grandes financiadores de pesquisa ambiental na plataforma continental brasileira, e é onde está a maior parte do petróleo. Então, vamos trabalhar no onshore, mas não vamos achar que o offshore vai. Hoje, uma briga que eu e todos os meus concorrentes e colegas que trabalham nas empresas de petróleo, que estão aqui hoje exibindo, a gente luta internamente dentro de nossas empresas para manter os nossos navios aqui no Brasil. Nós já estamos com 3 navios, quase metade da frota da TGS está hoje aqui operando no Brasil. Mas eu vejo meu CEO aqui preocupado porque ele pensa assim, será que eu não estou colocando muitos ovos numa mesma cesta? Quando é que eu vou recuperar esse investimento que nós estamos fazendo por conta e risco? Porque uma sísmica só, uma venda de sísmica não paga o investimento. A gente precisa dessa roda da fortuna girando, a gente precisa de blocos sendo ofertados. Aí os blocos não são ofertados porque existe um desconhecimento, e já foi o argumento do passado, inclusive você sabe muito bem, na 17ª rodada, blocos da bacia de Pará-Maranhão foram retirados com a justificativa dada pelo IBAMA de que havia um desconhecimento geológico. Bom, eu acho que a gente deve ter investido algumas desses 2 anos, só nesses últimos 2 anos, algumas dezenas de milhões de dólares em pesquisa ambiental. Então, não é inadmissível que esse Estado, que dentro das suas limitações institucionais, o IBAMA alegue, uma vez mais, falta de conhecimento, porque dados estão aí. Em 2015, 2016, não havia esse dado, mas hoje tem muito dado requerido por eles, e esse dado tem que ser utilizado. Então, uma batalha que a gente tem que ter, séria, é pela recomposição de pessoal do IBAMA. E é um absurdo, porque toda vez que eu participo, já fui chamado para grupos de trabalho do MME, da EPE, eu ia falar, perdemos um tempo. Não, nós investimos um tempo, mas acabamos perdendo porque não resultou em absolutamente nada. E todas as vezes que eu me manifestava para levantar a questão de recomposição do quadro e valorização desse quadro que existe hoje aqui, a palavra sempre era, aqui não é o fórum para discutir isso. Onde é esse fórum? Onde é que a gente vai discutir essa deficiência? O ME, Ministério de Economia, não libera verba para a recomposição desse quadro, mas quanto é que, não só na indústria do petróleo, quanto é que a economia brasileira se atrasa, não por culpa desses servidores que estão lá heroicamente carregando esse piano nas costas, mas a falta de gente de pequenos salários. O que representa isso para a economia brasileira? Mas o que representa negativamente a falta desse licenciamento ambiental, a falta de institucionalidade, e absurdos, né, Rafael? Dentro da lei, a criminalização do ente que está licenciando, se você botar um bloco que não é legal, se tomar uma decisão dentro da SAG, que não é a melhor possível, você não vai ser penalizado por isso. Mas o ambientalista pode ir para a cadeia. Ele tem o CPF dele comprometido por conta de uma decisão, e assim, não é por corrupção, é por questões extremamente subjetivas. Imperícia. O que é imperícia? Se o cara tem doutorado, se o cara tem mestrado, o cara está tomando uma decisão lá, qual a imperícia que ele pode ter? Mas ele pode ser preso, se de repente acontecer alguma coisa imprevista dentro recai sobre ele. Então, nós temos que remover esse absurdo, esse Frankenstein dentro da regulação. E aí eu digo, a ANP, eu clamo a ANP, primeiro, temos que defender não só o IBAMA agora, mas também a ANP, porque a ANP está indo para o mesmo caminho. A gente já viu esse quadro acontecer, a ANP nasceu forte, robusta, a ANP da sua época, Flávio, certamente não é a ANP de hoje. Né? Vocês não estão podendo participar de eventos, vocês não estão podendo atuar como já atuaram no passado, por conta de uma restrição orçamentária. Então, aqui eu quero parabenizar o Paulo, a decisão que foi tomada pela SBGF de abrir um espaço para a ANP ocupar dentro desse congresso, porque a importância do Estado brasileiro para a geofísica é porque vocês são a roda que faz acontecer. Mas a gente precisa também, Hilderson, da contrapartida por parte da ANP. A ANP tem que entender que a sísmica só está no Brasil pelo modelo multicliente. É isso que banca a sísmica em todo o planeta. A sísmica multicliente só vem assistindo à criação de obstáculos ou à falta da modernização. Por exemplo, o que é o topo da conversão de unidade de trabalho dentro de um contrato de concessão? O streamer. Uma tecnologia que está se esgotando. Hoje você tem
qual é a chance que você tem de revitalizar esse dado multicliente, esse montão de dados que nós fomos adquirindo, essa cobertura toda da plataforma continental brasileira, qual a chance que ele tem de rejuvenescer esse dado, de melhorá-lo? Reprocessando, mas com reprocessamento básico? Não. Se você puder fazer um espaço nodes, se você puder, com o espaço nodes, melhorar o campo de velocidade, você tira leite de pedra, você ressuscita. Eu tenho, dentro da minha empresa, eu vejo apresentações que você fica impressionado. Esse dado streamer adquirido há 10 anos atrás, reprocessado com base num modelo de velocidade criado dentro de um espaço nodes, é outra coisa. Você ilumina, você consegue ver coisas que você não vê no dado. Então, aí eu resolvo fazer um espaço nodes. Invisto 4, 5 vezes mais que eu investi naquele streamer. Qual o valor disso para a MP? Qual é a mensagem que a MP está dando para o mercado? Quanto vale isso? Nada. Se você já tem um streamer ali, você nem pode usar como abatimento de PEN. E se você não tem um streamer, se fizer um nodes ali, vale a mesma coisa. O quilômetro quadrado de nodes vale a mesma coisa que o do streamer. E não vale, porque é muito mais caro. A gente tem tecnologias que estão surgindo e que não estão sendo apreciadas, e isso não é, a gente não precisa ir lá para o Congresso, é dentro da ANP, é no marco regulatório. Agora, recentemente, passou uma resolução, as empresas estão impedidas de usar o dado multicliente dentro para bater o PEN. Se criou aí a nosso ver, dentro da CISM, é uma questão que a gente está debatendo muito, nós fomos à audiência pública, nos manifestamos, mas não fomos ouvidos. A gente não consegue usar, as empresas não vão conseguir usar dado multicliente para poder cumprir com o PEN fora da área de concessão. Criou-se uma figura de que a empresa vai lá, usa uma licença ambiental, que é caríssima nossa, e nos pede para que a gente abra um buraco de dado público dentro. Não faz sentido. Então, assim, P&D, gente, não é só terrestre, não, Milderson. Não. Nós estamos com problemas ambientais, nós precisamos provar para o IBAMA que as fontes que a gente está desenvolvendo, que essa tecnologia nova é mais amigável para o meio ambiente, mas a gente é praticamente proibido de usar o dado ambiental, CISM, aquisição, que a gente demonstraria para o IBAMA, dentro de um ambiente, não no comercial, mas dentro de um espaço de pesquisa, mostrar como essa fonte é menos agressiva do que as outras, e com isso a gente ia conseguir reduzir o tempo de permanência dentro de uma bacia, porque a gente ia conseguir paralisar com distâncias menores do que 1 quilômetro. Hoje, se você vê um animal com 1 quilômetro, você tem que parar, 1 quilômetro de distância. Isso é o único lugar no mundo que acontece isso. Você vai, qualquer outro país do mundo, são 500 metros, mas você quer dar essa segurança, a precaução do legislador que pode ir para a cadeia, ele precisa de provas científicas, e você só consegue fazer isso dentro de um projeto de aquisição sísmica. Sim, tem que ter aquisição sísmica dentro do PID, provando que isso não é agressivo. Então, assim, há muito espaço. Eu digo assim, essa é uma via de duas mãos. A gente ajudou a Agência Nacional, nós ajudamos vou lembrar outra coisa, desculpa eu estender um pouquinho mais, porque eu acho que é super importante. Eu participei de uma plenária ontem aqui dentro do espaço do Hub dos Oceanos, com a Marinha Brasileira, e o depoimento foi o seguinte: olha, não fosse, tem o projeto LEPLAC, maravilhoso, um feito do Estado, é uma coisa belíssima, porque é o poder militar, o poder acadêmico, a sociedade investindo e garantindo extensão da plataforma conquista diária de soberania para o país. Mas o depoimento lá foi: a margem equatorial não fosse os dados multiclientes adquiridos pela minha empresa, o Brasil não teria conseguido acrescentar ao seu território das 360 mil quilômetros quadrados que acrescentou. A área de soberania, isso é fundamental. Agora vai ter aqui a margem meridional, onde a gente tem reservas potenciais de metais estratégicos, né, que o mundo todo, imagina se a gente não conseguir isso, imagina se a gente não tiver sísmica, se a nossa ciência não contribuir com isso. Nós vamos ter China, Estados Unidos, Europa, explorando na cara da gente. Então, a nossa ciência contribuiu muito para o Estado brasileiro, e a gente espera que, de alguma forma, em algum momento, a gente seja ouvido. Os nossos pleitos são republicanos, nossos pleitos são justos. Eu gostaria que a ANP entendesse que não está feito, a sísmica precisa de incentivo para permanecer no Brasil, um modelo de negócios que contribuiu muito para a riqueza nacional. Tá? Essa é a mensagem. Maravilha.
Não posso, João, não posso concordar mais do que você nessa questão da fortalecimento das instituições, né? Em verdade, muito é cobrado das instituições, né? Por que não faz isso, por que não faz aquilo, mas, como você citou, né? Quando a gente já teve do lado de lá do balcão, a gente sabe que, às vezes, não é por falta de vontade, não falta de empenho, nem por falta de conhecimento, é por falta realmente de braços, né? De ter mãos para isso. E acho que parte do que a gente está conversando aqui tem muito a ver com o fortalecimento da ciência e dos órgãos públicos para poder fazer a parte deles. A parte vamos dizer, da iniciativa privada, ela está sendo feita e você tem que ter umas duas mãos e não um fla-flu, né, como foi confirmado, como foi comentado aqui pelo Rafael. Eu vou passar a palavra para o Péricles, para suas considerações, e ia pedir a outra apresentação que está disponível ali para ser colocado na tela. Sua palavra, meu amigo. Boa tarde, funcionando? Tá sim. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, em nome da diretora Heloísa Borges, o convite para participar desse painel. Ela, infelizmente, foi convocada a comparecer em Brasília ontem à noite e aí teve que solicitar a colaboração, né, da nossa equipe para vir substituí-la e tentar trazer aqui algumas mensagens de como a gente tem usado a questão sísmica num dos principais trabalhos nossos dentro da EPE, que é o Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás, que é um produto que ele é feito com um caráter bienal. A cada 2 anos a gente emite um novo estudo, né, fazendo avaliações das bacias sedimentares, e, enfim, eu vou mostrar um pouquinho esse trabalho e como é que a questão sísmica tem contribuído para isso, né, nos últimos anos. Eu não tenho a menor pretensão de ter o mesmo desempenho que a diretora Heloísa, que realmente é uma pessoa que tem um domínio de palco tremendo, um conhecimento muito profundo de todas as áreas, mas eu realmente, humildemente, venho aqui tentar suprir essa ausência dela. A EPE é uma empresa pública, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, que tem como objetivo, né, promover informações na área de energia, estudos, pesquisas que suportam o planejamento energético nacional. Nós desenvolvemos estudos energéticos e estatísticas para suportar a formulação, implementação e avaliação de políticas públicas na área de energia. Aqui traz o nosso valor público, né, de trazer esses estudos para suportar a formulação e implementação de políticas energéticas, toda a visão de política da EPE. Aqui um disclaimer dizendo que as informações que nós trazemos não podemos ser culpados se uma decisão errada for tomada em função dos nossos estudos, evidentemente. Mas a gente entende que esse é um papel que a EPE tem, que é de diminuir a simetria de informações e trazer uma visão mais geral e mais global de tudo que está acontecendo a nível de Estado, e que tem tido sucesso, tem tido, inclusive, nos últimos anos, um reconhecimento da sociedade bem maior. Muito pelo papel da própria Heloísa, né, como divulgadora desse trabalho. Bom, o Zoneamento Nacional de Recursos de Óleo e Gás, ele é um trabalho que, na verdade, ele é uma compilação de vários mapas que são feitos e que a gente tem uma representação final que a gente chama de IPA total, que é a importância petrolífera diária, que ela é composta pela sobreposição de 6 mapas, cada um deles com a sua perspectiva, e essa figura que vocês estão vendo, ele é a visão geral, global, das áreas do Brasil em termos da indústria de petróleo e gás. Tá? São feitas análises de bacias sedimentares, né, além de trazendo também toda uma base georreferenciada. Essa representação geográfica da importância relativa de várias áreas do Brasil para o desenvolvimento econômico do setor de óleo e gás. Esse trabalho foi 100% desenvolvido pelo time da EPE,
Ele é publicado, então, a cada 2 anos, né, ciclo bienal. O ciclo 23-25 está em etapa de finalização. Ele é um produto que é totalmente público, todos os dados são disponibilizados não só sob a forma de relatório, mas também sob a forma de bases de dados georreferenciadas, que podem ser baixados e utilizados e interpretados pelas pessoas da forma que acharem conveniente. E acessível, né, diretamente no nosso site. Né? Aqui a gente traz mais ou menos um roadmap de como é que esse trabalho é desenvolvido. Né? Inicialmente são selecionadas as bacias sedimentares daquele ciclo, que nem sempre a gente analisa todas as bacias, sim as mais proeminentes, as mais importantes. Então, elas são selecionadas, são levantados os plays exploratórios de cada uma dessas bacias, né, caracterizando seus, né, composição dos elementos de plays, reservatório, geradora, reservatório e trapa. Né. Levantados esses aspectos, são definidas as bacias efetivas, né, que seria a sobreposição desses 3 fatores, onde tem a presença desses 3 fatores, né, naquele prisma. São discutidos e são avaliados as chances de descoberta em função dos fatores de chance de cada um desses elementos de play. Avaliado também a expectativa de fluido, que tipo de fluido você tem predominantemente naquela bacia, se é só petróleo e gás, só gás, ou majoritariamente petróleo. E, finalmente, né, feita toda essa avaliação, a gente faz um estudo de estimativa volumétrica em função de dados que são conhecidos, incluindo o Boletim Anual de Reservas da ANP, que é o nosso principal fonte de dados para esse estudo, e as questões, né, as extrapolações estatísticas com base em analogias geológicas dos plays entre as bacias, onde você tem informação, você usa o dado que você tem informação, onde você não tem, faz uma avaliação, uma analogia geológica e bota um fator de depreciação nessa analogia, enfim, e aí você consegue ter uma estimativa global desse volume no Brasil. Feito isso, a gente parte, então, para os 6 elementos, 6 itens que compõem esse IPA, né? Que é o mapa de atividade exploratória, que é basicamente um mapa em função da posição, onde temos blocos exploratórios sob contrato. Né? A intensidade exploratória, que é uma combinação entre as reservas declaradas, né? As reservas conhecidas que você tem naquelas bacias, e contra também o posicionamento, a questão geográfica dos campos onde estão localizadas essas reservas. Tá? Existe um terceiro argumento que esse, sim, ele tem muito a ver com o assunto que a gente está falando, inclusive ele destaca no final, a gente vai mostrar o mapa, que é o que a gente chama de necessidade de conhecimento. O quão conhecido ou quão é necessário ter mais informações a respeito daquela bacia para que você possa ter uma continuidade na evolução dessas atividades de exploração. Tá? Temos também um outro argumento, que é o de evidência de hidrocarboneto, né, onde a gente tem comprovadamente a presença de hidrocarboneto em função meu Deus, como é que fugiu a palavra? Mas exudações ou perfurações em que você teve indícios de hidrocarbonetos. Tá? A prospectividade, que leva em consideração as chances, né, são ponderadas as chances de ocorrência comercial dessas reservas, em função das características dos elementos do play, e a questão da infraestrutura, né, de suprimento de petróleo e gás. Bom, essa questão do volume ela é um trabalho que ele vem de base, onde a gente tem os dados de processamento geofísico e geológico, interpretação de todo esse reprocessamento desses dados. Né? Após isso, você faz a análise, então, dos plays exploratórios, dos tipos de bacia e do tipo de ambiente exploratório onde essas bacias estão colocadas.
e várias análises qualitativas e quantitativas são feitas, a efetividade dessas chances de play, né? A qualidade do reservatório, a profundidade, enfim. Esse conhecimento vai sendo construído também, levando em consideração os poços pioneiros, a que profundidade, a taxa de sucesso desses poços, e todos esses dados vão sendo acumulados para formar uma base de conhecimento em que você chega à indicação e identificação de prospectos e, finalmente, uma análise estatística para fazer, né, a estimativa dessas áreas onde você não tem informação e você pode estimar isso por analogias. Tá? Esse mapa aqui é o que a gente chama de prospectividade, tá? Uma área onde você tem as áreas mais quentes, onde você tem as maiores chances de ter acumulação comercial de hidrocarboneto, e tem, né, a gente vê que isso faz muito sentido, onde tem aqui Campos Santo, Espírito Santo, são as áreas principais do Brasil, e confirmações em várias áreas onde a gente já tem. Existem aqui dois aspectos a considerar, que a Foz do Amazonas e Pelotas são duas bacias que têm uma expectativa bastante grande atualmente, e nesse mapa ela aparece de uma forma não tão preponderante, mas isso se explica em função de que essa metodologia ela favorece os locais onde você já tem descoberta, né? E é normal. É dado que você já conhece. Nos outros lugares, você tem uma estimativa por analogias, então, que é penalizado. Então, a gente está trabalhando fortemente nessas duas bacias, a gente vai mostrar aqui na sequência, que esses dados vão melhorar, né? Justamente com a utilização de técnicas de análise sísmica direta, que antigamente a EPE trabalhava única e exclusivamente com dado, com informação terceirizada, ou seja, nós pegávamos interpretações de terceiros que eram colocadas em estudos acadêmicos, em trabalhos de congresso, e compilávamos isso. E, a partir de 2019, nós conseguimos fazer aquisição de programas de processamento de dados sísmicos e fazemos, então, a análise primária, e isso tem mudado. Já estamos na terceira bacia, fazendo um estudo mais profundo de avaliação desses volumes. Tá? É exatamente o que eu disse, né? Nós começamos a fizemos uma avaliação inicial da bacia de Parnaíba, bacia do Parnaíba, fizemos o primeiro teste dessas avaliações. Recentemente fizemos a avaliação da bacia do Foz do Amazonas, onde nos possibilitou dar ao Ministério uma estimativa volumétrica para que fosse avaliada a possibilidade da continuidade desse estudo, né, desses estudos lá na área da Foz do Amazonas. E, atualmente, a gente está com uma contratação de uma consultoria auxiliando, né, na avaliação da bacia de Pelotas, que teve um desempenho muito significativo nas últimas rodadas de licitações, com diversos, acho que 40 e tantos blocos foram licitados, e, recentemente, outros blocos bastante significativos também foram arrematados. Então, é uma bacia que está com uma expectativa grande, em função da analogia dela com a Namíbia, que tem um sucesso também grande. Então, a gente está concluindo, provavelmente, até o início do ano que vem, a avaliação completa. E esses mapas que hoje dizem pouco, eles devem mudar significativamente por conta da avaliação direta que nós estamos fazendo. Outra... Aqui é o que eu falei, que é o mapa de necessidade de conhecimento. Então, vocês olham o mapa final, é uma composição de dois mapas, é aquele que está à esquerda. Nós temos a necessidade de conhecer muito das bacias brasileiras, né? Onde está mais vermelho, onde está quente, é aquela composição. Esse mapa é composto por dois mapas. Um que é uma disponibilização da colaboração da ANP, que nos fornece um mapa, só que a legenda está trocada, tá? O mapa que a ANP fornece é o que está ali embaixo da EPE, e o da EPE é onde está a ANP. Houve uma troca aqui. Mas esse mapa ele fala muito da necessidade, do quanto a gente ainda tem de necessidade de conhecimento.
e aquilo que o Wilson falou, que é a necessidade de que esse programa de exploração seja revitalizado, porque ainda há muito que se conhecer no Brasil, em termos de levantamento sísmico, de conhecimento das bacias e do potencial que nós podemos ter. Tá? Isso foi uma introdução, a gente não vou me alongar muito, mas foi só um exemplo de como o processamento sísmico, as sísmicas, os estudos sismológicos podem ser utilizados num produto que tem tido uma relevância bastante grande no cenário nacional. Flávio, Obrigado, posso quebrar só um pouquinho o monopólio, porque o protocolo? Lógico. Cara, acho que foi ilustração do que eu falei. Por que está escuro aquela área? Porque Exatamente. tem pouca sísmica. Porque tem pouca. Exatamente Quanto isso. que o Estado brasileiro vai investir em adquirir sísmica lá? Quantos milhões o Estado brasileiro tem para investir para... Quanto o Estado brasileiro vai gastar para investir lá? Se não é o dado multicliente, aquilo lá vai continuar vermelho, nós não vamos... Por que as empresas estão vindo aqui? Porque elas estão vendo os dados da Namíbia também adquiridos com dados multiclientes, do outro lado da África. Então, o modelo multicliente é precioso para a ANP. É importante que a ANP reconheça isso em atos, que valorizem e que façam que essa frota... Porque, gente, meu dia a dia é lutar para que a frota fique no Brasil. Se nós não mantivermos atratividade econômica para que esse frota fique aqui, isso aqui vai continuar vermelho lá em cima, lá embaixo, em todos os lugares. Em terra, é assim porque não tem multicliente. Então, guarda o dinheiro da ANP para investir lá e deixa o negócio multicliente fluir com leveza, com incentivo, que o modelo de negócio multicliente possa ditar como vai ser a regulação para atrair esse investimento para o Brasil. Essa eu acho que é a chave da questão. Acho que eu dei o gancho para ele, né? Não, é claro, é exato. Sim. Mas é isso, essa é a nossa função, é chamar essa atenção. E, em verdade, eu vou falar, ficou muito claro aqui, e eu já vou chamar tanto você e o Périx aqui para um pequeno bate-bola para vocês fazerem, mas é uma pergunta depois que o Jotávio falar, mas é exatamente essa necessidade de mostrar aos andares acima aqui a gente está conversando, como o João falou, estamos pregando aqui para convertidos, né? Mas um pouco do que eu acho que a gente pode caminhar para o final, tem meia hora aqui para discutir os pontos, logo depois que o Jotávio falar, é assim, como é que a gente faz para os andares superiores sair da nossa tecnicidade e fazer com que os decisores, que estão acima, enxerguem o seguinte, qual que é o resultado? Tudo bem, você mostra esse mapa, está faltando dado, mas está bom. O quanto eu vou investir e o que vai ter de retorno transformar essa área vermelha numa área verde, né? O que isso vai trazer para o país, o que vai trazer isso até, pensando em termos políticos, até em termos de perspectiva para a população como um todo, né? A gente está num ciclo negativo, né, de achar que o petróleo é o evil. A gente sabe que vai faltar gasolina do tanque se a gente não encontrar mais, né? Mas eu agradeço muito o Pérez por ter trazido esse cenário para a gente, tá? Obrigado. Obrigado. Vou passar agora para o Jotávio. Vou passar para o colega Jotávio aqui, meu ex-colega da ANP também, longa experiência. Hoje, já depois de alguns bons anos trabalhando na área mineral, né, Jotávio? E a gente está aqui no Rio de Janeiro. Existe, logicamente, uma tendência muito grande de estar falando de óleo e gás, mas tem a perspectiva importantíssima da mineração, inclusive nesse cenário tão favorável em termos da mineração, que são os minerais críticos, o potencial que o Brasil tem, e tudo isso eu queria passar a palavra para o Jotávio para trazer um pouco dessa perspectiva em termos da área mineral e a experiência que ele tem tido dentro da Agência Nacional de Mineração. Por favor. Alô. Bom, muito obrigado, Flávio, muito obrigado a todos vocês que nos assistem, vocês que estão aqui na plateia, né? Com esse assunto tão importante, né, que nos chama muita atenção. Realmente, o que nós temos aqui envolvido são coisas, né, de profundidade, estratégia nacional, e que, infelizmente, não é muito divulgado, né? Só que os cientistas, os acadêmicos, ou as pessoas profundamente envolvidas com a indústria, né, a gente percebe o quão importante
são esses encontros aqui, essas ideias que germinam aqui, e elas vão proliferar, vocês não tenham dúvida, tá? Um exemplo disso é o que está acontecendo hoje aqui, tá? Eu estou extremamente surpreso, positivamente surpreso, né, de estar aqui. Eu estou representando o setor mineral, eu vim no lugar do diretor da ANM, e ele pediu para eu comparecesse, né, que eu não sei se vocês sabem, é um ex-Petrobras, é um geólogo, né, doutor Tasso, que hoje é diretor da ANM. Muitos colegas nossos estão migrando, né, migraram do setor aqui de petróleo, estão na mineração, e isso é uma tendência, isso vai aumentar, né? Então, o que eu vejo hoje aqui? É o encontro da geofísica com a mineração. Um sonho meu. Mas sabe aqueles sonhos que a gente não desconfia muito que é um sonho, acho que nunca vai acontecer, né? É uma ilusão. Mas eu sempre tive essa perspectiva, né, de que o setor mineral ele pudesse absorver o conhecimento, a forma de trabalhar, a metodologia que existe na área de petróleo. O petróleo é uma indústria, né, privilegiada, é uma indústria global, ela tem muita concorrência, a concorrência ela é muito dinâmica, né, os países competem o tempo todo com conhecimento, tecnologia, por mercado, etc. O setor mineral ele é mais protegido, né? Ele não se move tanto igual o setor de petróleo, e então ele se acomoda. Então, a tecnologia, né, a forma de fazer negócio, a forma de tratar os dados é muito mais desenvolvida no setor de petróleo, né? E eu estou vendo aqui que está havendo um encontro, né? Então, eu fico muito agradecido por esse convite, né, de ter chamado alguém do setor mineral. Isso é muito salutar, tá? É um novo mercado que se abre. As empresas prestadoras de serviço de geofísica têm um campo muito grande para prestar serviços para a mineração também, né? Nós vemos esse mapa aqui apresentado pelo colega da IPE, é como se estivesse vendo também um mapa do setor de mineração, né? Onde você não tem prospecção, onde você não tem coleta de dados, onde você não tem levantamento, também não tem conhecimento, né? E a ANP, né, porque a herdou os dados da Petrobras, que era uma empresa muito organizada, né? Então foi uma transição fácil. A ANP herdou os dados, montou o BDEP, e hoje nós temos um banco de dados que barateia o custo exploratório, diminui os riscos, né? E no setor mineral isso não acontece. O DNPM, que é o órgão antigo, a antiga Agência Nacional do Petróleo, antigamente era o DNPM, era o departamento, né? Ele tem mais de 80 anos. E está na lei, sempre esteve, de que o DNPM ele é responsável pelo acervo geológico e mineral do país. Mas como é que se fazia isso antigamente e virou tradição? Papel, né? Papel, mapa, aqueles mapas, aqueles overlays, né? Os mapas A4, e assim, né, até recentemente era assim, enquanto o setor de petróleo sempre foi mais evoluído. Eu trabalhei na ANP, juntamente aqui com alguns colegas, com o Flávio, outros que estão aqui, né? E já naquela época eu pensava, poxa, o setor mineral podia ser assim, podia se organizar dessa forma, né? E essas coisas foram acontecendo, né? Eles espelharam, mais ou menos em 2002, no nosso WebMap. Eles fizeram o WebGIS, né, nosso, que nós temos na ANP, o DNP, não, naquela época era o DNPM, né? Ele se espelhou nesse trabalho nosso, um trabalho feito junto com a CPRM na ANP, né? E criaram o Sigmine, né? Vocês imaginam como era antes você pesquisar uma área, se estava disponível ou não, se podia ser requerida, né? Fizeram mais ou menos em 2004, por aí, copiando mesmo, né, com o nosso exemplo aqui, vindo aqui várias vezes, e fizeram isso aí. E hoje, o que está acontecendo? O setor mineral ele está despertando para a geofísica. Eles perceberam que a geofísica é um método barato, é um método de boa resolução, é um método que cobre grandes áreas, né? E estão retomando, como se estivessem retomando um conhecimento, um estudo geológico básico, que na década de 60, 70, foi feito 70, né, pela CPRM, mas naquela época era com outros métodos, era muito caminhada no campo, geoquímica, concentrado de
de bateias, etc., né? Hoje eles estão revitalizando isso com conhecimento de geofísica. E tem métodos geofísicos aí bem interessantes, tem alguns que eu nem conheço muito bem, né? Tem muitos métodos são geofísica rasa, a gente acha que não tem nada a ver conosco, né? Mas quem trabalha bem numa área, trabalha noutra. O que eu quero alertar aqui é que o mercado está crescendo, vai ter mercado para as empresas de serviço, é claro que não vai ser de sísmica, né? Vão ser outras empresas. Já tem empresas chegando no país para fazer levantamentos esses. A CPRM, que é o braço operacional do governo para fazer esses levantamentos, estava parada, está voltando a fazer. Eles estão com uma verba, né, cada ano maior, essa verba tem aumentado consideravelmente, e eles estão formando quadros internos de geofísico, né, para fazer esses levantamentos. E olha que interessante, né, quem é que está se interessando por esses levantamentos, em promover esses levantamentos e incentivar e pedir, né, são os estados. Os estados observaram, né, que a mineração ela é uma promotora do desenvolvimento, né, e estão tentando atrair esses investimentos, né, começando com a parte exploratória, que primeiro você vai com a exploração, né, o Estado faz o fomento, e a indústria vem atrás. É sempre assim, no mundo inteiro, né? Você fez o levantamento, você criou dados, a mesma coisinha aqui que o nosso colega João falou, que o nosso colega da IPF falou, acontece no setor de mineração. Vêm as empresas primeiro, né, a gente ainda não tem, no Brasil, o aspecto lá do dado SPEC, do lado contratado, né, especulativo, mas está faltando, né, frequentemente eu falo isso também, que o setor de mineração tem que ter isso, que o próprio Estado pode promover isso, né, mas isso tem acontecido na forma de subsídio. Eu vejo que lá na frente vão ser as empresas privadas que vão fazer esse levantamento, né. Mas do que nós vemos hoje, né? Estados muito dedicados à mineração, que tem o seu desenvolvimento muito calçado na mineração, como é o caso do Mato Grosso, né? Minas Gerais é um caso clássico, né? Nem sempre foi assim, mas sempre dependeu da mineração. Bahia está crescendo muito, né? Goiás convive muito bem, e os outros estados estão vendo isso como exemplo e estão seguindo o exemplo, né? Então, eu penso que a nossa base de levantamentos de dados geofísicos, né, terrestres para mineração, voltados para a mineração, tende a crescer, vai crescer muito, né? O setor mineral, estava vendo aqui, estava me atualizando, né? Ele representa uns 40%, 46% da pauta de exportação do país. Então, tem um peso grande, né, o setor mineral. Uma boa porcentagem do PIB também está representado pelo setor mineral. Os empresários acordaram para isso, os estados acordaram para isso, né? A mineração também sofre dos mesmos problemas que foi falado aqui com os impactos regulatórios, cada vez mais difícil, né, João? Antes era fácil, agora você, para mudar uma coisinha na lei. Na ANM, quando nós começamos a ANM, a gente fazia lá, os técnicos faziam, apresentava para o diretor, tá bom, pronto, estava valendo, né? Hoje você tem que fazer audiências, tem que fazer um monte de... Tem uns ARs, né? É difícil. A coisa está mais demorada, né? Então, o setor mineral está migrando para o mar também, tá? Nós tivemos aí a extensão da plataforma continental, os mineradores não estão perdendo tempo, está havendo requerimento, está tendo um requerimento bastante interessante na parte offshore, que é um produto, eu não sei o nome dele aqui agora, né? Mas é muito usado no Canadá, que é um fertilizante, à base de fosfato e calcário. E o Brasil é extremamente deficiente, né? Importa 99% do seu potássio aí, dos seus fertilizantes. E é rico, tá? Aqui no Espírito Santo, na costa do Espírito Santo, tem grandes ocorrências aí, no Nordeste também, no Ceará, eu acho que aqui no Rio de Janeiro também, e existem esses requerimentos, né? E tem também uma tendência que está crescendo, né, dos minerais mesmo, né? Não só os fertilizantes, mas outros tipos de minerais no fundo oceânico, né? Isso muito em função dos problemas onshore, né, dos problemas terrestres que a mineração também enfrenta, né? O governo é um peso, né? Em vez de ser um promotor, muitas vezes é um peso. É sempre
é sempre dois lados brigando, né? Dentro do próprio governo, você também tem pessoas que são mais progressistas, são mais visionárias, né? E vem aí o desenvolvimento. Tem estados que vão na frente nisso, como eu citei o Mato Grosso. O Mato Grosso é um caso fantástico, tá? Até o meio ambiente lá no Mato Grosso quer a mineração, é fantástico mesmo. Mas tem o outro lado também que pesa, que não entende bem, que quer fazer política, né, com o meio ambiente. Eles usam esse instrumento como barganha política, e isso atrapalha muito os projetos, né? Isso é uma realidade em todo o país. Mas o petróleo é um exemplo, né? O que vai acontecer agora no Amapá? O Amapá é um estado, né, que de baixo desenvolvimento, que tudo é muito lento, tudo lá é muito burocratizado. O petróleo, né, está chegando e vai mostrar para aquela parte do país ali, que é uma, vamos falar assim, uma parte querida nossa, tem lá suas características muito legais, muito boas, né? Vai trazer o desenvolvimento, está independente da burocracia, independente dos empecilhos locais, né? Porque o petróleo tem essa característica, né? Ele chegando e vai acontecer, vai trazer muitas oportunidades, inclusive para o setor mineral, porque você modifica a estrutura da sociedade, você modifica a forma de administrar a coisa pública, né? Quando o petróleo chega. Nós tivemos aqui em Macaé uma história de uns 20 anos aí para Macaé chegar ao que é hoje, né? No começo, aquilo era uma coisa meio sem rumo, né? Mas hoje já é um exemplo, já é um modelo, né? Macapá, né, o Amapá, não vai demorar esses 20 anos, já tem um exemplo aqui, os empresários já sabem, os políticos vão ver como é que funciona, né? Então, o petróleo é um grande promotor do desenvolvimento em qualquer lugar que chega, e nós temos que fazer essa apologia do petróleo, né, que a gente vive disso, a gente entende bem disso, esclarecer a sociedade, fazer encontros como esse aqui, né, de geofísica, que é uma coisa fantástica. Eu queria que tivesse mais gente aqui, mais segmentos da mineração, para servir como exemplo, para ter esse entrosamento entre as áreas, né, e para um aprender com o outro. Eu acho que, principalmente o pessoal dos prestadores de serviços tem muito a ganhar olhando para a mineração. E a mineração só tem a ganhar olhando para o setor de petróleo. Tá? Então, eu gostaria que isso continuasse, que nos próximos eventos a mineração também fosse lembrada. Eu vou fazer a propaganda do lado de lá para essa aproximação, né? E desse meio de tempo vamos manter a gente conversando aí com o pessoal da SBGE sobre mineração também, né? Para ver se esse vínculo se mantém. Só isso. Obrigado. Obrigado, Otávio. Obrigado mais por trazer essa visão da mineração. Eu vou fazer uma pergunta para cada um, mas eu vou pedir exatamente porque a gente está com pouco tempo, mas eu quero estender isso aqui, porque cada um foi muito rico, né? Cada uma das falas aqui, mas tentar botar vocês um pouco em interação. Mas eu queria ouvir, vou perguntar primeiro para o Wilson aqui, mas vocês já vão pensando, queria que você expressasse de maneira bastante sucinta aquilo que você vê dentro do seu ambiente de atuação, dentro da sua instituição, dentro de onde você trabalha, da sua empresa, qual que seria, né, qual que você considera assim, o maior obstáculo regulatório institucional, né, e qual poderia ser uma maneira de encaminhar esse obstáculo aí e fornecer, dar um subsídio para quem no futuro aqui está assistindo, isso está sendo transmitido, acho que é uma coisa que tem que ser propagada, para que pessoas que são decisoras possam ouvir essa identificação de pessoas tão representativas aqui da nossa sociedade. Um gargalo, aquilo que você vê ali, isso aqui realmente incomoda, precisava ser endereçado, e que maneira talvez você tenha uma ideia de ser endereçado esse gargalo. Bom, obrigado pela... Desculpa, isso aí eu peço para cada um, tá, que já tem um tempinho para pensar. Botei aqui o Wilson aqui na fogueira, mas obrigado, meu amigo. Vamos lá, de pioneiro. Bom, sendo bem pragmático e direto, né, e utilizando como base a minha própria apresentação, eu acho que é inevitável concluir que recursos, sejam eles intelectuais e humanos, obviamente, por consequência, recursos financeiros,
ou sejam recursos tecnológicos, eu acho que para a ANP, e aí quando eu falo ANP, eu estou falando no âmbito da Superintendência de Avaliação Geológica e Econômica, é o grande gargalo, né? Acho que a gente tem avidez, a gente tem interesse, a capacitação a gente acumulou, mas, obviamente, a continuada ela é necessária, imprescindível em qualquer etapa de um processo, né, evolutivo. Mas recurso, eu acho que é o que transforma hoje a ANP, no sentido de indicação, estudo geológico e econômico, num determinado patamar de gargalo. Mas, aproveitando aqui, só para fazer uma defesa em causa própria, eu acho que a fala do Felipe foi muito assertiva quando ele fala de organograma, institucionalidade. E aí, só para fazer uma complementação à fala do João, que é referência na nossa indústria, conhece todo o processo, tem esse histórico acumulado, e entende muito da agência como um todo. É importante que a gente tenha essa ciência aqui, principalmente para esclarecer para o público que a ANP também tem caixinhas, né? E, assim, ainda que eu seja aqui um entendedor dos seus anseios, dos pleitos que você apresentou, da sua indignação, que é legítima e tudo bem, eu gostaria de colocar a SAG à disposição para ajudá-lo no que for necessário, mas deixando claro que eu não consegui anotar nada que fosse regimentalmente a atribuição da SAG e que tivesse entre os seus pleitos, né? Eu vi ali você falando de meio ambiente, recursos de P&D, questões contratuais, mas se houver, né, dentro do meu alcance, e aí eu trago as suas próprias palavras, e da minha atuação em ser flexível, em estar com as portas abertas para toda a indústria, não só de aquisição de dados, mas os operadores, a academia, no que eu puder ajudar, enquanto estudos geológicos e econômicos, conta com a gente. Isso vai um recado para você e para toda a indústria como um todo. Maravilha. Antes de passar para o Rafael, é muito bom, porque, na realidade, recurso é o problema e a solução, né? Exato. Assim, o problema é pouco dinheiro, né? Dinheiro não é o problema é quando é pouco. Rafael, por favor. Eu vou pedir desculpa para o Wilson, mas acho que a gente vai acabar falando a mesma coisa, tá? Não combinamos, mas eu acho que a minha fala vai ser muito parecida com a sua. Qual que eu vejo que é a grande dificuldade? Eu vou trazer um dado aqui que não tem nada a ver com o nosso setor, mas é um dado de infraestrutura, mas é que eu acho que é um ótimo exemplo para demonstrar isso, né? Existe um levantamento que eu não posso estar equivocado, mas acho que o próprio Instituto Trata Brasil, do setor de saneamento básico, outro segmento da infraestrutura, que não se relaciona aqui com o nosso, que diz, se não é o Trata Brasil, mas eu resgato isso depois, que para cada R$1 que a gente investe em saneamento básico no Brasil, a gente deixa de gastar R$4 no SUS. Ou seja, qual que é a lógica desse pensamento? A gente deveria investir muito em saneamento, para lá na frente não ter doenças, consequentemente não ter esgoto e não gastar mais. Eu vejo, no caso do licenciamento ambiental, eu gostaria de ver esses dados, mas eu vejo uma situação muito parecida, porque eu gostaria de saber quanto que a gente deixa de arrecadar via indústria, via royalties, via tributos, via geração de empregos diretos e indiretos, pela situação que a gente tem hoje com o licenciamento ambiental, com a estrutura dos órgãos em si. Os órgãos eles estão com a capacidade até aqui, absolutamente mergulhados, e, enfim, fazem o possível e o impossível, mas como o Wilson falou, como o João é testemunha, como a gente vê dentro da indústria, é muito pouca gente, muito processo, muita dificuldade, e, assim, perdemos todos. Por quê? Se tivéssemos um processo mais dinâmico, como o João gosta de falar, mais áreas aqui sendo ofertadas, né? Mais dados sendo criados, geração de academia, é um ciclo vicioso que ganharíamos todos, em todos os segmentos. Mas, assim, a gente faz uma estupidez, que é uma economia burra, que a gente deixa de capacitar, não deixa de capacitar no sentido, assim, a gente perde em não utilizar os recursos de capacitação para os órgãos que deveriam estar na crista da onda do tema, e lá na frente essa conta sai muito mais cara. A gente perde
uma capacidade de gerar royalties para a sociedade brasileira, de gerar conhecimento, de gerar academia, enfim, de tributos diretos e indiretos, de melhorar a vida dessas pessoas, melhorar inclusive as condições de saneamento básico, porque os municípios que são os municípios arrecadam com royalties também são responsáveis por esse serviço, e perdemos todos, porque por uma economia burra. Então eu acho que assim é hora da gente olhar a gigantesca oportunidade que a gente tem no Brasil, de tanta coisa que a gente tem para fazer, até pegando os exemplos, né, de mineração, gigantesco. A gente tem um portfólio de coisas para fazer absurdo. E a gente fica ali parado nisso, parado não esperando, discutindo aqui, quando se a gente fizesse um investimento aqui, melhorasse a capacidade aqui, contratasse mais gente, melhorasse o processo, melhorasse essas coisas, todo mundo teria, a sociedade brasileira ganharia um absurdo. Então eu vejo isso como principal entrave e, enfim, é a minha grande frustração e a minha expectativa para isso melhorar cada vez mais no futuro. Obrigado. Obrigado, Rafael. João, por favor. Indignação é isso. Tá? Eu tenho indignação. Essa indignação é constante. Eu fico revoltado quando eu tento defender. Que eu não precisava defender a ANP antigamente, né? A ANP tinha recursos, estava tudo bem. Hoje me assusta o caminho que a ANP pode tomar, porque é só olhar o IBAMA. É o coleguinha de vocês, é o priminho de vocês. Pode acontecer com vocês o que aconteceu com eles historicamente. Com relação a tudo que eu falei da ANP, é um misto de frustração e angústia. Por quê? Nós estamos tratando são caixinhas, mas com pessoas também que vêm, é só pensar no modelo, é só pensar qual o risco que a gente tem. E eu sei desse risco, eu estou antecipando, eu estou alertando para o risco da gente perder essa frota, da gente não poder gerar dados que o Pérez, lá na EPE, vai usar para pintar aquele vermelhinho ali. Então, é preciso... Você quer ver, Hildson, eu falei parte, nós temos uma pauta, nós vamos levar para a diretoria, eu estou pedindo para a diretoria, hoje tinha uma reunião com a diretoria geral, a gente está levantando, o André vai vir aqui, nós queremos uma reunião com a diretoria toda, completa, para tentar educar a diretoria, porque tem gente que não é da área, para entender, e a gente conta com servidores que conhecem essa realidade para ajudar a gente a defender esse pleito, porque é legítimo, é republicano. Com vocês, a gente é onde a máquina funciona. Nós geramos dados, entregamos de imediato para vocês, vocês veem blocos e colocam na rua, a gente sai promovendo esses blocos, e nós somos motores, essa parceria é motor de atração de investimentos no país, e de progresso e de geração de empregos para todos. Não podemos matar essa galinha dos ovos de ouro. Você quer ver uma coisa, só para fechar aqui, um exemplo? A última benesse que surgiu, que a ANP gerou para a sísmica multicliente, foi a extensão de prazo, né? Extensão do prazo de 10 para 15 anos na confidencialidade do dado. Por quê? Porque a roda da fortuna não estava gerando na velocidade, a gente adquiria dados na margem equatorial, em qualquer outro lugar, e passava 10 anos, o dado ficava público e nós não tínhamos a chance de recuperar o investimento que a gente fez. Sabiamente, a ANP foi lá, criou os 15 anos e apontou para a gente os 30 anos em áreas críticas, onde o licenciamento ambiental está mais complexo, como são as novas fronteiras, margem equatorial, Pelotas. 30 anos. Sabe quantas áreas nós temos com 30 anos? Porque eles iam apontar e seria apontado como áreas estratégicas para aplicar esse regime de 30 anos, que isso é uma moeda de troca com a sísmica, é uma moeda de troca com a multicliente, que não custa nada para o Estado brasileiro, é só uma decisão burocrática? Nenhuma. Já estamos há mais de 4 anos, vamos para 5 anos que essa regulação foi posta em prática e nenhuma área não foi designada dessa forma. Por quê? Porque não se reconhece a importância da contribuição do multicliente para a ANP. Isso não é indignação, é frustração e preocupação que um modelo de sucesso como esse entre em risco. Maravilha, obrigado, Péricles, meu amigo. Eu aqui vou chover no molhado, né? Está todo mundo alinhado, isso é bom, isso é bom. A gente tem... A EPE é uma empresa pública que ela não tem geração de recursos próprios, ela é uma empresa dependente do recurso do orçamento da União. E, para você fazer a interpretação sísmica, nós fizemos aquisição de softwares, não, de estações de processamento, mas de softwares que são caríssimos,
E eles são caríssimos e eles são no esquema de assinatura, ou seja, você contrata ele por 1 ano ou 2 anos no máximo, e depois tem que contratar de novo, e contratar de novo, e contratar de novo. Então, se nós não tivermos fôlego financeiro para manter essa equipe, que você já gasta um dinheiro bastante significativo para formar essa equipe. E aí você tem essa equipe formada. Se você não tem como manter a estrutura física, né, a estrutura de trabalho dessas pessoas, mantê-las motivadas para fazer isso, você acaba perdendo essas pessoas você forma as pessoas e as perde para o mercado. Esse é um problema também das instituições públicas. Um problema de atratividade, de que as pessoas estão ali, lógico, evidente, as pessoas têm motivações, têm ideais, etc., mas também tem as contas para pagar no final do mês, né, da família, das crianças crescendo, e se você não der condição para que essas pessoas permaneçam e façam o trabalho necessário para a evolução do país em termos técnicos e regulatórios, você vai perder, você vai formar e vai perder essas pessoas. Então, assim, dinheiro, como você falou, ele é o problema, mas é a solução também, não tem outro discurso. Recursos, né? Exatamente. Maravilha. Jotávio, trazendo a visão do nosso primo irmão da mineração, o que você enxerga na sua área de atuação, no seu cenário ali, no seu dia a dia, quais seriam, vamos dizer, o principal gargalo que você enxerga da instituição efetivamente relacionado ao tema que é a geofísica, e qual que poderia ser o encaminhamento de uma solução para isso? Alô? Sim, é uma questão que abrange a todo o setor, a todos nós, né? Eu começaria pelo fortalecimento, né, da representação da geofísica, dos operadores de geofísica, de todas as empresas, né, que é o trabalho aqui que a SBGF está fazendo, mas se fortaleceu no petróleo a SBGF, né, nasceu ali, praticamente todos nós passamos pelo petróleo, mas não é só petróleo, a gente pode ter uma visão um pouco maior, né, e fortalecer todo esse segmento, porque nós estamos aqui dentro de uma caixinha, né, que é justo, que é natural que seja dessa forma, porque o setor é muito forte, né, mas o setor de mineração também é. E os gargalos são os mesmos, né? São os gargalos políticos, regulatórios, de má interpretação pelos órgãos, né, ou pela sociedade do nosso trabalho. É necessário que se faça esse trabalho. Olha, eu não sei se é um bom momento para citar, mas não sei se é um bom exemplo também, mas o agro, né? A gente do mineração cita muito o agro. É o nosso, às vezes concorrente, às vezes espelho, né? Eles conseguiram fazer uma coisa, tá? O agro, ele destrói, vamos falar, eu não sou a favor do agro, não tem nada contra, né? Mas se você for olhar, né, nós como os técnicos, né? E em termos, fazer uma conta de padeiro aí de meio ambiente, né? Eles destroem muito mais o meio ambiente do que a mineração, né? Eles têm o estado todinho plantado de cana, de laranja, né? Para produzir qual é o conteúdo energético que todo o estado de São Paulo produz, né? O que representaria disso aí de um campo de petróleo, né? É muito menos, o conteúdo energético é muito mais, né? Então o dano é muito menor. Então nós temos que levar essa conta para a sociedade. Então é fortalecer as instituições, ter maior presença no Estado, né, na sociedade, na academia. A academia também é necessária, a gente se apoia muito na academia, né, mas ela precisa do input nosso. A gente meio que tira da academia o que nós precisamos, mas nós temos que dar o retorno para a academia, né? Então, a primeira, né, sugestão aí é que a gente fortaleça, continuemos fazendo esses eventos, né, talvez com mais frequência ou em outros lugares também, e chamando todo o segmento, chamando a indústria, os profissionais, e vocês estão de parabéns aqui, né? Maravilha. O agro é pop, né? O agro é tudo. Esse é um exemplo maravilhoso aí de... É uma atividade econômica, está lá e hoje é vista com bons olhos. A nossa indústria de mineração, a nossa indústria de petróleo, parece ser que nem o Rafael hoje é a genie, né? É a genie do tempo. Eu só queria colocar assim, um ponto interessante, até com vocês falando, assim, a nossa indústria ela acaba sendo a genie, e assim, pensando agora na COP mesmo, você tinha lá várias pessoas colocando adesivos de I'm not a fossil fuel lobbyist, né, como se fosse assim
uma coisa horrorosa você ser um defensor da indústria. E assim, mas como o colega falou, é o agro, gente. E você não vê essa mobilização. Eu acho muito, muito rico isso. Acho que a gente precisa realmente batalhar pela nossa importância mesmo. Rafael, vou aproveitar que você está com o microfone. Nosso tempo, infelizmente, acabou. Poderia passar aqui o resto do dia, à noite, conversando sobre isso, com amigos e com gente que efetivamente tem muito a contribuir. Aproveitar que você está com o microfone, rapidamente, suas considerações finais, um minutinho, só para a gente fazer aqui um sumário e agradecer a presença de vocês. Desculpa aqui de ter interesse, é que eu achei essa intervenção mais importante, claro. Não tem nada que se desculpar. Não, que isso. Lá. Eu queria dizer que acho que no final das contas, apesar de todas essas frustrações e essa lavagem aqui, né? Acho que lavagem coletiva de roupa suja, não roupa suja, mas assim, acho que esse descarrego emocional que todos tivemos aqui, eu sou um otimista, porque eu acho que a gente olha para os problemas aqui e busca endereçá-los da melhor maneira possível, né? Cada um trazendo dentro de sua expertise, mas assim, o portfólio de oportunidades, seja dentro da nossa indústria, seja dentro da mineração, seja o agro, eu acho que a gente tem assim são milhares de avenidas de coisas a serem desenvolvidas. Eu acho que é simplesmente uma questão da gente organizar as nossas ideias e acreditar. Mas eu vejo de uma maneira positiva. Planejamento, né? Planejamento, sim. Acho que a melhor maneira de resolver um problema é reconhecer que ele existe. Cada um aqui no seu campo de visão sabe dos seus problemas. Já é um grande avanço. Maravilha. João, bem rapidinho, suas considerações eu acho que é uma coisa que eu falo muitas vezes, eu sinto falta de um fórum legítimo de discussão. Não pregar para convertidos. Hoje nós estamos aqui num ambiente que todos concordamos, a gente, não 100%, mas temos aí uma grande convergência. Mas eu gostaria de ver um contraponto. Eu gostaria de ver alguém aqui defendendo do outro lado que a gente pudesse debater. Eu acho que nós estamos perdendo, não sei se é só o Brasil que está acontecendo isso, acho que o mundo está perdendo a capacidade de debate. O debate é visto como conflito. E nós temos que pensar que nós temos que garantir segurança alimentar, o agro é importante para isso, mas nós precisamos de segurança energética e nós precisamos do futuro da mineração para as terras raras, para os minerais estratégicos, para a nova economia que vem. Então, pragmaticamente, nós temos que nos despir dessas emoções, temos que preservar absolutamente o meio ambiente, é fundamental, sem o meio ambiente preservado nós não temos futuro, mas a gente tem que ser pragmático, entender o que nós queremos ser como nação. A gente tem que entender que nós temos irmãos que vivem abaixo da linha da pobreza. Pobreza alimentar, pobreza energética. Todos temos o direito. Nós não somos estamos aqui numa classe, estamos num grupo de pessoas privilegiadas e não podemos frear o privilégio e guardar esse privilégio só para nós. Por favor, meu amigo Péricles. Eu acho que um recado que o Wilderson deixou também, e que eu vejo isso no local onde eu trabalho, é que a estrutura pública ela tem pessoas muito bem capacitadas, muito capacitadas. A EPE tem o nível de formação do pessoal da EPE só é menor do que o da Embrapa. Percentualmente, nós só temos menos doutores, mestres e especialistas, menos do que a Embrapa. Nós somos a segunda empresa pública mais bem capacitada que existe. E na ANP é a mesma coisa, tem uma quantidade de pessoas extremamente capacitadas muito grande. Então, força de trabalho com competência, nós temos. Agora, você tem que dar condição para que essa força de trabalho exerça as atividades dela. Então, é isso. Perfeito. Exatamente, nós perdemos todos. Exatamente. Perfeito. Otávio, por favor. É só para agradecer novamente, né, dizer que foi fantástico, está espetacular vocês terem lembrado a mineração, chamado o representante da mineração aqui, né? É a hora desse encontro, todo mundo vai sair ganhando com isso. Nós vamos nos fortalecermos, né, como geólogos e geofísicos, e esse é um bom caminho, né? Eu gostei muito da sugestão do João, né, do debate. Hoje essa modalidade é muito usada, né? A gente entra na internet aí e tem vários fóruns de debate, sempre debate, né? E talvez nós, como técnicos, não somos muito chegados a isso, né? Não é muito a nossa área, mas nós temos que aprender a lidar com essas ferramentas, né? Porque são essas ferramentas
do debate, né, que a gente permanece na mente das pessoas, que a gente permanece aí na primeira página dos jornais que não existem mais, né? Mas, João, a sua ideia, temos que abraçar a sua ideia, tá? Ok, obrigado, até mais. Obrigado a você. E quem começou, eu deixei aqui propósito, quem começou vai encerrar. Tá bom, Wilson? Vai lá, meu amigo. Acho que está todo mundo querendo tomar um chopp, né? Então, eu sei que... no final das contas, tá na hora. eu queria agradecer novamente, em nome da ANP, a oportunidade de estar aqui. É uma pena que não tenhamos a oportunidade de falar de uma forma horizontalizada, né? E eu espero a compreensão de todos nesse sentido. Quando eu estou aqui, eu estou representando a ANP, obviamente, mas a minha titularidade e o meu regimento me permite falar sobre geologia e economia dos blocos exploratórios. Queria parabenizar todos os colegas aqui, dizer que foi uma honra participar ao lado de vocês. E não podia deixar de parabenizar o grande chair de todo esse evento, nosso querido Paulo Ior. O maior evento, o maior congresso que eu já participei, desde a minha formatura, 2.000 inscritos. Então, assim, rumo ao próximo, né, Paulo? Parabéns, viu? Obrigado a todos vocês. Maravilha. Bom, por fim, eu não podia deixar de agradecer a todos vocês pela gentileza de estar aqui presentes. A gente necessitou, por conta... Afinal de contas, é um painel falando sobre o governo brasileiro. A gente tinha aqui profissionais representando as instituições do governo e também iniciativa privada e tudo mais. Exatamente por isso houve uma série de mudanças aqui por conta de agenda de pessoas que são do governo. A gente sabe que isso acontece a toda hora, mas eu estou extremamente feliz por vocês terem vindo aqui, agradecer demais a contribuição de vocês. Fomos aqui 1h30 conversando, acabou faltando um pouco, talvez, de interação entre a gente, mas vocês fizeram a interação em vez das perguntas. E, por fim, agradecer também à SBGF, ao Comitê de Organização, Comitê Técnico, e, mais uma vez, aqui parabenizar o Paulo, que eu vi aqui esses 2 dias. Temos mais um dia amanhã, mas uma grande máquina aqui para lá e para cá e completamente ligado nisso. Então, parabéns a você. Você está demonstrando, na realidade, não demonstrando, né? Você está reafirmando toda a sua competência em entrega, em executar as coisas. Então, mais uma vez, parabéns. Agradeço quem está assistindo a gente aqui e nos vemos na próxima. Eu sou de poema, primeiro vocês, primeiro painel, direito ao painel, por favor. Vou tirar uma foto com eles depois.